E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Sócio. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e o belo host do Podcast Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. E qual é o tema de hoje, Boludinha? Hoje vamos falar sobre o ciclo do Bitcoin. Até onde vai o ciclo do Bitcoin? Pois é, sairemos com o valor exato para que A você gente possa sempre programar sai. a Se você venda ali em assiste os massa, nossos dado por programas. especialistas aqui no programa. Então, não perca. Logicamente, só no final. Vou ter que ficar até o final. E não vale acelerar o vídeo até lá também. Isso não conta. E antes de apresentar as pessoas que estão aqui, para que a gente possa falar de Bitcoin, altcoins, stablecoins, como é que está sendo esse ano aí de governo Trump, se as promessas estão de fato sendo cumpridas, eu tenho dois recados para vocês. Um deles é de uma empresa que está com a gente há muito tempo, que é a Pura Vida. Parceiro de longa data aqui do podcast, também na nossa vida. A gente usa o suplemento da Pura Vida, Há muitos anos. praticamente desde que a gente veio para São Paulo. É, acho que faz uns 8 anos. 2017, por aí. Muito antes da gente sonhar que um dia poderia ser contratado pela empresa para falar dos produtos. Inclusive, tem um lançamento novo aqui na mesa, né? A gente não sabia, a gente acabou de ver. Olha só isso. Estamos o quê? Ansiosos para Whey protein de chocolate e língua de gato. Que é uma collab entre a Copenhague e a Pura Vida. Então, o Whey Protein de língua de gato. Arrasaram. Tenho certeza que vai ser gostoso. Porque o de chocolate, pra quem quiser não gosta desse, sei lá, não quer experimentar, o de Já é muito chocolate bom, já já. é muito gostoso. É realmente muito saboroso. E é limpinho, tem os ingredientes bons. E esse daqui também, ó. Provavelmente, Já tô olhando os ingredientes. É vai ser estévia, tão bom quanto eritritol. para quem gosta de língua de gato, melhor, né? Uhum. E aí tem um benefício na Pura Vida porque eles E é estão isolado. celebrando 10 anos de história e por isso todo o site está com 40% de desconto. Só que ao Exato. utilizar o nosso cupom Sócios Pura Vida, você consegue mais 5% de desconto extra. Então, para quem quiser aproveitar, conhecer os produtos, não só lançamentos, mas os vários produtos que eles têm, suplementos diversos, dê uma olhada no site e use o nosso cupom. E agora, o nosso outro recado é sobre Qual um que é o produto... nosso cupom? Sócios Pura Sócios Vida. Pura Vida. Isso. É sobre outro produto que todo mundo precisa. É. Inclusive, outro dia eu comprei pilhas. Exatamente. Então, para você que tem um comércio, é varejista e quer um produto que sai pra caramba e não ocupa espaço em estoque, e além disso tem um ticket médio bem interessante com uma margem boa, pilha pode ser para você. Eu agora, como pai de criança, né, e a Malu, tô comprando pilha direto pra botar no pato que dança, pra botar não sei aonde. Então, pilha é super útil, pessoal. E você pode obter uma renda extra através de pilhas no seu negócio. Então, para quem quiser saber mais disso com uma marca parceira aqui, também com um longo histórico de atuação no mercado, com vários tipos de pilhas, baterias, recarregável, etc., você pode dar uma olhada no QR Code para consultar mais sobre a linha de produtos da Alfacel. E aí, com isso, você consegue aumentar o seu ticket médio sem ter que ocupar muito mais espaço em estoque. Então, para quem é varejista, vale bastante a pena. Obrigado pelo presente, porque da Estamos outra precisando. vez eu pedi e eles deram. Estamos precisando. Bom, agora apresentando nossos convidados, recebemos aqui novamente pela 200ª vez. Você tem as contas de quantas são? Acho Cara, que, são muitas, né? acho que 11. 11. Felipe Santana, ele é cofundador Acho da que Paradigma. 11 é meio, acho que é 11 meio é ótimo, exato. né? Eu acho que deve ser 11 mesmo. Ele é cofundador da Paradigma, primeira empresa brasileira de research focada 100% em cripto, é coprodutor do primeiro documentário sobre a rede Ethereum, autor do primeiro livro do mundo, que também é uma carteira de cripto, e professor no VR Cripto, que inclusive se avizinha, né? Teremos turma nova, turma 8, no mês que vem. Muita gente andou me perguntando nos últimos meses, tá aqui o spoiler. Mês que vem, fiquem de olho. Um prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, Felipe. É sempre ótimo receber você aqui. Cara, e recebemos novamente pela segunda vez Rafael Castaneda. Ele é CEO da Weaver, assim que eu falo? Yes! Castaneda é mestre em sistemas pelo IME, com mais de 20 anos como engenheiro de software e professor/pesquisador. Hoje atua no mercado como fundador da comunidade Casta Guilda, analista e consultor em blockchain, e educador em seu canal Casta Cripto, onde cultiva um olhar filosófico, sociológico e econômico sobre o mundo cripto. Casta, bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. Bom, uma honra estar aqui de novo. Agradeço demais o convite, essa segunda oportunidade aqui com vocês. E vocês lembram do preço do Bitcoin quando vieram aqui a última vez? Que a gente estava Putz. discutindo naquela época máximas, etc., a quanto ia. Ó, tava abaixo de 100k, não tava? Não lembro. Não tava? Eu acho que estava abaixo de 100k, sim. Acho que ainda era menos de 100k, não tinha virado os 100. Ou se virou, tinha corrigido e tava abaixo, rastelando. Não era um momento de tanto otimismo quanto a gente está vendo agora, apesar dos pesares, né? Então, tem que explicar por que do nada tem um pouco de otimismo. Porque, na minha opinião, ia cair, né? Por causa Com da o guerra. conflito? É. Então, uma das O coisas povo que a tá gente se pode matando, ver as é coisas que não caem. o dólar no Brasil caiu, Ah.
E cripto não tá reagindo tanto, apesar de ter caído também, porque é uma percepção de que o conflito talvez se mantenha como algo mais local. Até que a história é a primeira bomba nuclear, né? Aí as pessoas podem mudar de ideia. Se Esperemos isso vier que não aconteça. a acontecer. Mas apesar disso, eu achei surpreendente o fato de que o Bitcoin não caiu tanto assim, cara. É quase como se ele estivesse dizendo pra gente que essa guerra é uma não guerra, né? É tipo uma guerra de um lado só. Porque que nem você falou, se tiver uma resposta nuclear, se o Irã tiver uma bomba, aí o buraco é mais embaixo. Sim. Então os mercados estariam mais afoitos se a gente estivesse se aproximando disso. Eu não entendo nada de estratégia militar, sou só um curioso, mas me parece que essa é uma não guerra, que daqui a algumas semanas a gente vai olhar para trás e entender que o poder do Irã foi diminuído drasticamente nessas semanas e não que a gente estava chegando perto de um grande conflito. E o Bitcoin está perto de máxima histórica, né? Então casa com essa minha leitura. O que você acha, Cássio? Espero Cara, que seja assim. Eu acho que mesmo assim, ainda assim é surpreendente a resiliência do Bitcoin. Né? A minha leitura hoje sobre o Bitcoin, cara, é que tem duas forças predominantes atuando nesse ativo. Uma força é aquela força de mercado que ainda enxerga o Bitcoin como um ativo especulativo. Então, por exemplo, o que acontece quando o mundo fica turbulento? Sai da bolsa, sai da Nasdaq, sai da Tesla, sai da Nvidia, vai para a renda fixa do dólar. Sai do Bitcoin, vai para a renda fixa do dólar. Que é uma maneira de especular o Bitcoin e as coisas que acontecem no mundo. Mas, por outro lado, você tem uma ascensão daqueles que enxergam o Bitcoin realmente como o voo da segurança em si, o flight to safety. Então, o cara que fala, nossa, o mundo está complicado, não é mais a lógica de fugir da Nvidia e ir para o dólar, é fugir da Nvidia e ir para o Bitcoin. Ou fugir do dólar e ir para o Bitcoin. E ter o Bitcoin como uma aposta ou uma diversificação do risco sistêmico da base euro-dólar, que está mais questionada do que nunca. E essas pessoas, para mim, que adotam essa visão, que começam a olhar para o Bitcoin como o voo da segurança e não mais como ativo especulativo, são normalmente players que não voltam atrás. Eles compram e eles seguram. E se essa mentalidade se perpetua e prossegue, aqueles que vão para esse lado não voltam para o outro. Então, até que ponto não vai chegar um dia em que realmente a profecia se autorrealize, onde ele começa a ser uma reserva de valor. E aonde a turbulência do mundo, ao invés de afugentar as pessoas do Bitcoin como um ativo de risco, empurra elas para o Bitcoin como uma busca por segurança. Eu acho que o que a gente vê hoje é um pouco disso tudo. Quando, por exemplo, estoura essa crise e o Bitcoin resiste. Aí vem o Powell com uma fala mais grossa, o Bitcoin cai. Ou seja, é uma coisa meio mórfica, né? Ora parece que a gente está especulando ele como ações de Big Tech, ora parece que a gente está correndo para ele como para o ouro. E eu acho que daqui para frente a gente vai começar a ver um delineamento do embate dessas forças e alguma delas vai prevalecer no final. Eu penso da seguinte forma, cara. O Bitcoin, na minha opinião, é uma disrupção do ouro. E se a gente pensa no mundo de hoje, né, tudo que é analógico está sendo disruptado por aquilo que é digital. Tem até um pensador americano, na verdade, não sei se ele é americano, mas ele fez carreira nos Estados Unidos, chamado Peter Diamandis, que ele fala que nós vivemos num ciclo de 6 Ds, que está acontecendo inclusive agora com a inteligência artificial. O primeiro D, obviamente, é digitalização. O segundo D que é interessante, que é a decepção, porque o começo da atividade digital nunca é tão boa quanto a atividade real. É você entrar no ChatGPT e fazer uma pergunta, ele erra, e você fala, isso aqui é uma bosta, não serve para nada. Só que como aquilo é digital, a evolução é muito rápida, né? Aí o terceiro D é a disrupção, quando o digital fica melhor do que o presencial. E porque é digital, aquilo consegue ser desmaterializado, aí o custo é mais baixo, fica desmonetizado, e como é mais barato, fica democratizado. E o Bitcoin para mim é isso, porque é muito mais barato você comprar uma fraçãozinha de Bitcoin do que um grama de ouro. Um grama de ouro tá R$500. E você vai comprar menos de um grama, cara, vai ser um negócio cada vez menor, né? Fácil de você perder aquilo. E se a gente olha para o passado, pode ser um outro motivo para o Bitcoin não ter caído tanto. Quando guerras aconteciam, o pessoal corria para o ouro. Então tem uma história famosa do Nathan Rothschild, durante as guerras napoleônicas, ele comprou muito ouro, achando que o conflito ia durar mais, né, naquela segunda parte do Império do Napoleão, quando ele voltou do exílio na Ilha de Elba, e ele estava entupido de ouro, só que teve a Batalha de Waterloo e o Napoleão perdeu muito rápido. Então dizem, mas aí também pode ter um pouco de antissemitismo na história, que ele mandou gente para Londres falando que o resultado da batalha foi outro. Então os títulos ingleses caíram muito, ele trocou ouro por título inglês e depois eles subiram muito porque viram, a Inglaterra ganhou a guerra e vai conseguir sanar suas dívidas. Mas o ouro era um porto seguro. Se o Bitcoin é uma disrupção do ouro, ele tende a ser um porto seguro. Se eu penso na consequência mais extrema dessa guerra, supondo, que não é o que eu quero que aconteça, obviamente, né, batendo na madeira 3 vezes, que isso seja o começo de um conflito mundial. Cara, se tem uma coisa que a gente sabe sobre guerras é que são muito caras, né?
Então, como é que os países vão pagar para participar desse conflito que ele é existencial? Quem perde pode deixar de existir. Eles vão ter que fazer o máximo possível. Eles vão pegar a vida das pessoas e obrigar a ir para a guerra. Alistamento militar obrigatório. Eles vão criar muito dinheiro para poder pagar essa mão de obra, pagar materiais. Então, o mundo acabaria sob uma pilha de papel sem valor. E nisso, o Bitcoin fica valendo mais contra essa pilha de papel. Então, eu não sei se esse tipo de opinião, né, a gente vai encontrar no mercado, mas no extremo eu acho que o Bitcoin poderia primeiro cair para depois subir muito no conflito mundial. Então, talvez seja um motivo para não ter caído tanto, mais gente pensando assim. Essa é a minha leitura, né? De que parte do nosso mercado está amadurecendo para a compreensão desse ativo. Porque, cara, não é à toa que um Larry Fink abre a boca e fala, isso é ouro digital. A gente já está meio acostumado com isso, mas olha na ordem de magnitude. A gente sai de 4 anos antes, Warren Buffett falando, isso aqui é veneno de rato ao quadrado. 4 anos depois, Larry Fink, CEO da BlackRock, isso aqui é ouro digital. Então, realmente, alguma coisa está mudando, né? É curioso a gente falar desse caráter do Bitcoin finalmente estar sendo aceito em escala como um substituto do ouro, porque há 5 anos atrás a gente falava e parecia louco. Mas, assim como nos mercados de ações, não existe necessariamente um mecanismo pelo qual os preços convergem para uma verdade, mas sim um mecanismo que faz os preços convergirem para onde as percepções das pessoas convergem. Vou dar um exemplo. Modelo de cash flow descontado. As pessoas usam isso como modelo consensual de valuation. Não existe uma regra matemática que faz uma ação valer os cash flows dela descontados. Mas como todo mundo usa esse modelo, ele funciona. Quando a gente... Funciona. Porque depende da premissa do analista, né? Ele é melhor do que nada, muitas vezes. Quando a gente fala de dívida soberana, não existe uma resposta matemática ou formal para a pergunta até onde um soberano pode se endividar. Não sabemos. O Japão tá lá, provando que dá para continuar se endividando. Né? Exatamente. Então, tipo, a gente vem há anos falando, inclusive nós aqui, a situação fiscal dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, é frágil. Vai chegar um momento que isso vai virar perigoso. E que a tal da renda fixa, para qual todo mundo corre quando tem guerra, vai deixar de ser o ativo de porto seguro, porque vão olhar e vão falar, peraí, quem disse que o cara vai me pagar, né? Isso que eu estou emprestando para os Estados Unidos, vão pagar o dinheiro que eu estou emprestando para eles. Então não existe uma resposta formal para essa pergunta, mas existe algo parecido com o modelo do cash flow descontado nas ações, que é a tal da lei de Ferguson, que diz que quando um país passa a gastar mais para servir a dívida dele, com juros, do que ele gasta com exército, com defesa, com projeção de poderio militar, é o começo do fim. É o ponto de inflexão incomum entre vários impérios que entraram em declínio ao longo do tempo. E os Estados Unidos cruzaram esse Rubicão em 2024. Por coincidência, agora a gente está tendo um dos primeiros grandes eventos de conflito inesperado, assim, no qual o Bitcoin não está desabando. Caiu um pouquinho? Caiu, mas caiu 4%, cara. Caiu nada, entendeu? Então, as coisas estão mudando. A gente caiu 4% da máxima, né, cara? Da máxima, tá colado com a máxima. É totalmente normal, porque não tá acontecendo nada, isso tem acontecido. Esse mesmo movimento tem acontecido. E tá lá, triscando a máxima, querendo subir mais, que nem o Casta falou. O perfil de comprador marginal que está definindo esse ciclo é o institucional, é o tesouro de uma empresa listada em bolsa. As buscas do Google Trends pelo Bitcoin estão muito longe das máximas de 2017 e 2021. Não é o varejão que está fazendo o preço. E esse comprador novo é um comprador que segura mais, que é mais resistente à volatilidade. Junta isso com o fato que a gente está vendo o preço cair menos, né? Tá com mais dificuldade para cair nesses momentos de incerteza. Está perto da máxima. Eu tô animado com o que pode vir por aí. É nível de, você falou, esse é o indicador que a gente costuma olhar, né? O quanto as pessoas estão buscando Bitcoin no Google. Na métrica meio, é que a gente tem pouca métrica, né? A gente tem que inventar algumas métricas legais, essa é uma delas. Tá no nível de bear market. Olha só que interessante. O índice de pessoas buscando por Bitcoin, varejo, é o mesmo que você enxergava no ano de bear market, do último ciclo. Explica pro pessoal o que é bear market. Pode explicar, cara. A gente vive em ciclos, tá? Tanto no mundo tradicional quanto no mundo cripto, economicamente existem ciclos. Ciclos de expansão, ciclos de retração, ciclos de alta, de touro, ciclos de queda, ciclos de urso. Em cripto isso é muito marcado por um período de 4 anos, onde você tem o ano da queda, né? E por uma questão causal, sei lá, aleatória, matemática certa, divinatória, astrológica, a gente tem tido esses anos de queda meio que regularmente. Então a gente teve o nosso inverno cripto, o nosso mercado urso, o nosso tempo de queda, que é o tempo que todo mundo desiste, todo mundo fica pobre, acha que tudo vai morrer, tudo cai, tudo derrete. E os níveis hoje de busca pelo Bitcoin no Google são iguais a dessa época. O mesmo nível de demanda do varejo. E eu tenho me perguntado sobre isso, cara. Eu acho que não é só uma questão numérica, mas também uma questão de que talvez
Nem todo mundo que já sabe que o Bitcoin existe vai buscar Bitcoin de novo no Google. Né? O cara pode saber que existe, ele vendeu no bear market, comprou de novo no bull, ele não vai de novo no Google pesquisar o que é Bitcoin. E também tem muita gente hoje que já não pesquisa mais no Google. Pergunta pro chat GPT. Sim. Então, acho que algumas dessas métricas, cara, elas vão começar a se descaracterizar. Quer ver uma outra? A gente costuma acompanhar no mercado cripto carteiras com quantidade de Bitcoin. O comportamento de carteiras que tem até 10, até 100, até 1000 Bitcoins, elas têm comportamentos diferentes, né? Sardinhas e baleias. Só que agora a gente tem o quê? Um ETF empacotando Bitcoin. Então, cara, tem milhares, sei lá, dezenas de milhares de investidores de varejo que estão comprando Bitcoin via ETF e a gente não consegue monitorar. E aí as métricas do comportamento do Bitcoin na rede, elas começam a ficar distorcidas por esses derivativos e empacotamentos e mercados secundários e terciários que estão se elaborando. Então, nossa maneira de olhar, eu acho, para o comportamento do Bitcoin, nós como analistas, que estamos acostumados com o modelo antigo, a gente vai ter que começar a mudar. Né? O nosso time de research, cara, a gente olha coisas que estão completamente sem pé nem cabeça. Né? Gráficos que param de fazer sentido, porque o comportamento do mercado está mudando muito e a natureza dele também. Só falando da curiosidade do bear market, do touro e do urso, é porque... Conta a história, amor. É porque de onde surgiu. O urso ataca de cima para baixo. De cima para baixo, o touro é o contrário, né? Mas de onde veio isso? Se você pega, desde os romanos, você tem espetáculos onde você tem enfrentamento de feras. Brigar os dois. Mas nos Estados Unidos, porque quase tudo que a gente fala de mercado vem de lá, né? Vou comprar as blue chips, é a ficha que mais valia no poker. O pessoal pegou isso na década de 20, né? Os anos loucos lá, e começou a usar esse tipo de analogia para o mercado. Mas quando você teve a imigração dos europeus para os Estados Unidos, você teve imigrantes espanhóis vindo com a tradição das touradas. E era muito comum você encontrar ursos, quando você tinha aquela expansão pro oeste americano. Então o cara fazia espetáculos onde você botava um urso e um touro para lutar. Uhum. E o espetáculo podia acabar do nada, né? Com um touro conseguindo acertar o urso de baixo para cima com uma chifrada, ou o urso dando uma patada no touro de cima para baixo. O pessoal começou a usar a analogia desse espetáculo para o mercado. Então, quando a gente fala de um bear market, é o mercado dos ursos, ele está derrubando os preços. Um bull market é o mercado touro que está fazendo o preço subir. E aí, já pegando essa questão de que nesse ciclo a gente vê um interesse que não vem só do varejo, mas institucional. Né? Vocês não acham que talvez por isso, eu sempre tenho essa ilusão, eu sempre dou mal com isso, né? Eu não vendi no último ciclo pensando nisso. A gente pode não ter mais a confirmação de um inverno cripto, ou um inverno cripto muito mais ameno, porque quando a gente pensa na MicroStrategy... Todas cara, as desculpas para não vender, né? Eles já estão com mais de 500 mil bitcoins, eu não lembro o número exato agora. Posso até ver depois que eu passar a bola para vocês. E ele não tem como vender Bitcoin porque o valor da empresa dele está atrelado a isso. Ele tem como vender. Ele tem como. E ele até venderia por causa das dívidas, né? Ele vai ter que vender em algum momento se ele não conseguir fluxo de caixa para pagar as dívidas ou emitir dívida mais longa para pagar a dívida curta. Mas, por exemplo, se a gente pega a Melius aqui no Brasil, que está fazendo a mesma coisa, e ainda é uma empresa pequena quando a gente pega aquelas que realmente tem reserva de Bitcoin. Ela fica atrás do Nubank e do Mercado Livre aqui no Brasil, que não tem essa estratégia, por exemplo. Mas Melius está com Bitcoin sem ter dívida. Fez agora um aumento de capital para comprar mais Bitcoin sem ter dívida. E a empresa subiu muito porque comprou Bitcoin. Então, qual o estímulo para essa empresa vender Bitcoin? Não tem. E a gente vê que a mineração hoje são 450 Bitcoins por dia, sendo que o fluxo de compra dessas empresas é muito maior do que isso. Então, a gente está tirando Bitcoin de mãos fracas para colocar em mãos fortes. Então, quem vai vender para entrar no bear market com força? Vai? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu acho que... Vocês não vão vender, por exemplo. Eu acho que tem um primeiro ponto que é importante, que eu vejo muita gente fazendo essa associação e eu acho que ela é errônea. Comparar fluxo de compra de dinheiro entrando no mercado com a quantidade de Bitcoin que é minerado por dia. Porque se tu pegar o volume de negociação diário, a quantidade de novas moedas mineradas por dia é absolutamente irrelevante. É irrisória. Houve um tempo na história do Bitcoin que os mineradores faziam preço. Tem até um estudo da Paradigma bem legal sobre isso. Mas já faz alguns halvings que eles são completamente irrelevantes. Às vezes tu vê um tweet, uma postagem, é uma isca de engajamento boa, inclusive, para quem for criador de conteúdo, comparando esse volume de compra da MicroStrategy com o Bitcoin minerado. Então, mas são coisas diferentes. Eu acho que esse ponto das mãos fortes das mãos fracas para as mãos fortes é muito importante, porque sim, tem gente vendendo para essa galera entrar, né? Para esses institucionais todos entrarem. E eu acho que tem um conflito que pode se tornar muito importante na missão da MicroStrategy e de outras empresas parecidas, que é o conflito entre aquilo que o Saylor
CEO dessa empresa fala publicamente de que ele nunca vai vender os Bitcoin dele, versus, do outro lado, ele ter uma espécie de mandato de sempre aumentar a quantidade de Bitcoin por ação, aumentar o Bitcoin Yield. A promessa do Saylor e do playbook que ele desenhou para essas empresas é entregar um Bitcoin Yield positivo. O Bitcoin Yield é a variação no número de Bitcoins por ação da empresa. Só que se a empresa ficar por muito tempo valendo menos do que os Bitcoin que ela tem, a estratégia racional desse cara é vender Bitcoin e recompração. Então eu vejo um conflito... Racional. Racional, exatamente. Isso aí quebraria a promessa de nunca vender Bitcoin. Mas por outro lado, se ele ficar com um múltiplo sobre o NAV, né, com um prêmio negativo por muito tempo, a capacidade dele de se financiar vai diminuir. Muito, a ponto de ele não conseguir mais. Se tu pegar o gráfico do múltiplo sobre o NAV da MicroStrategy, por exemplo, nos últimos 5 anos, teve um período ali de 1 ano e meio que ficou abaixo de 1. Que foi justamente aquela fase do inverno cripto. Exatamente. E ele não fez nenhuma emissão nova de ação de bonde conversível, nada nesse período. Ele pegou empréstimo de um banco nesse período. Então, se isso perdurar durante muito tempo... Então, eu vejo um conundro, assim, eu não acho que essa narrativa vai durar para sempre no modelo do Saylor. Eu acho que o modelo da Melius é muito mais saudável, mas aí eu me pergunto, por que a Melius vai ficar no saudável se ela tá vendo todo mundo se alavancar e ter retornos muito maiores do que os dela, né? Não, e até porque também o modelo da Melius é saudável, mas acontece o seguinte, né? Você tem os fundadores da Melius, você tem lá os executivos com ações, você faz um aumento de capital, ou eles botam mais dinheiro novo, ou eles são diluídos. Então, uma hora pode ser que eles falem, cara, eu não consigo mais botar dinheiro novo, eu não quero ser diluído, a gente não tem dívida, agora a gente tem muitos ativos, vamos emitir dívida. Isso provavelmente irá acontecer. Nem acho ruim que aconteça. O negócio é o nível de dívida, né? O nível de alavancagem. E eu fui olhar quantos bitcoins a MicroStrategy tem agora em tempo real. Eles têm a impressionante cifra de 592.100 bitcoins. Caraca. Isso dá 2,81% do total, cara. É muita coisa. É muita cara. coisa. É Tem um muita preço coisa. médio deles aí? Tem. Preço médio de $70 mil. Tá bom, hein? Tá um preço médio bom. Tá É. Tá um preço tá bom. médio bom, Aham. cara. É Mas verdade. qual é a chance de que o Bitcoin caia abaixo disso num próximo inverno cripto? De $70 mil? Bom, a gente chegou a 74, né? Eu não acho que cai mais, No não. último ciclo, o topo foi 69 e o fundo foi 16, Não, foi 17,5. muito forte. Foi muito forte. Eu nunca povo posso falar tava- que eu acho que não vai cair, entendeu? Mas eu tô meio ancorado que a gente bateu em 74 e voltou. Talvez Então não sei, né? Mas a Quanto chance de tá cair agora? abaixo... Quanto tá? 104. 104. Nossa. Mas a tua pergunta original fala sobre o ciclo, né? Sim. A gente estava estudando com a galera da nossa research um gráfico muito legal, que ele está pegando todo o histórico do Bitcoin e ele traça um desenho da simetria dos ciclos. Você pega os 3 ciclos passados, eles são parabólicos. Né? O Bitcoin ele oscila e dá uma parábola para cima. E quando você coloca esse, você não consegue desenhar essa parábola, você desenha um canal linear, como se ele, ao invés de subir exponencialmente, ele está subindo linearmente agora. Sim. Então é como se o comportamento do ciclo tivesse mudado. Né? Se você muda a velocidade da escalada, você também pode suavizar o inverno. Né? E para mim é natural. Se a gente realmente está enxergando que o Bitcoin vai evoluir para ser um ouro digital, ou uma commodity, ou uma reserva de valor, a tendência é que a volatilidade total dele vá se reduzindo ao longo do tempo. Então a gente pode estar vendo os primeiros sinais de um ciclo mais estável. Não que ele não vá cair, mas a gente falou no ciclo passado de uma queda, que foi uma queda menor do que do retrasado, que foi uma queda menor do que o antirretrasado, que foi uma queda menor do que o primeiro. Né? Então, vamos lá, se caísse para uns 50 mil, eu não estranharia ainda. Ok? 50%. Quando a gente fala que caiu de 69, quase 70 para 16, vamos cair menos que isso, para mim já tá evoluindo no caminho certo, sacou? Nossa, se cair assim vai ser maravilhoso, cara. Aí você vai É o que todo comprar mundo fala, né? loucamente. Eu já fiz isso algumas vezes, então Eu eu sei. sei que eu vou apertar o Eu botão. sei. Tem muita gente que fala, vai ser maravilhoso, e o cara na hora fala, meu Deus, por que eu comprei essa merda? Por que eu ouvi o Bruno Perini? Não, eu Aí vai sei. e me xinga no Instagram por causa disso, Isso né? é golpe, é pirâmide. Aí depois, quando sobe, fala, meu Deus, por que eu vendi? Mas e aí se um computador quântico rouba as moedas do Satoshi bem no 50 e cai até 30, Nossa, 20? mandaram essa pra mim no YouTube. Então, eu outro dia tava em interações com o GPT, né? E a primeira pergunta que eu fiz pro GPT lá atrás, quando eu baixei o aplicativo, nem aplicativo, usando a versão no desktop, foi: você acha que o IA será capaz de quebrar a criptografia do Bitcoin? E ele explicou lá que na visão dele isso não era possível, né? Por conta da questão da curva elíptica, etc. E aí depois eu fui evoluindo nas perguntas, até chegar a essa questão de computação quântica. E eu até falei com um especialista de IA,
que é o Danilo Gatto, ele vai vir aqui no podcast, e ele mandou um relatório que ele fez com o GPT na função de pesquisa profunda, eram umas 20 páginas falando exclusivamente disso de computação quântica. Ele fez ou o GPT fez? Ele com o GPT, né? E, cara, ficou muito bom o relatório. Eu posso passar pra vocês depois, mas o que ele falava é que isso vai acontecer em algum momento, Vai. desde que você não tenha uma evolução na criptografia do Bitcoin. Só que não é pra agora. O GPT estimou que isso aconteceria dentro de um intervalo entre 10 e 15 anos. Achei razoável a estimativa até. Aí um pouco, eu até colocaria um pouco mais até, mas... Gente, 10 anos Vamos ver. passa muito rápido. É, porque ele só fez avisar aquela conta vocês. de qubits, né, de como é que tá evoluindo. Eu não vou lembrar agora exatamente, mas era uma questão de que multiplicava por 10 a cada 5 anos. Então você chegaria no número de qubits necessário para que você pudesse quebrar a criptografia. Porém, ele falou, cara, provavelmente, ele tá comprado em Bitcoin, o GPT. Isso não vai acontecer porque a comunidade se organizaria para não deixar. Até porque hoje não é mais um negócio que vale pouco, né? Já é muito relevante e será cada vez mais relevante com o passar do tempo. Então ele era bem comprado em criptomoedas. Ele falava de futuro, a questão de que se você vai ter cada vez mais IAs fazendo atividades na internet, uma IA não tem uma conta bancária, né? Mas, Você tem Felipe, que ter você falou identidade, isso. tudo. Carteira cripto ela pode ter. Você acha que pode acontecer? Porque você fez a pergunta. Ou eu acho zoando. que vai, em algum momento, o computador quântico vai roubar as moedas do Satoshi. Essa é a minha conclusão Você atual. já tá nessa vibe, Acho que então. vai acontecer. E acho que 10 anos me parece plausível. Eu acho que falta um salto de 2 a 4 ordens de magnitude no número de qubits dos computadores de ponta. Difícil dizer exatamente porque a gente não sabe o que é o computador de ponta hoje, né? A gente vê a notícia atrasada, né? Exato. Mas tem um prêmio muito grande, né? Que são as Sim. moedas do Satoshi, alguns bilhões de dólares. Esse prêmio vai aumentando com o tempo. Hoje, se eu não me engano, eu estava até lendo esses dias, a startup mais bem financiada de computação quântica no mundo, que é uma americana, já levantou menos de $1 bilhão. Então ela levantou pouco dinheiro. Tipo, tem o prêmio ali. É de se esperar que a gente veja várias startups levantando 100 milhões, 200 milhões para tentar fazer um vezes 10, pegar esse prêmio de 3, 4 milhões. Tem muito espaço para a pesquisa acelerar, sabe? Mas seria vezes 10? Porque Hoje- se você pega esse prêmio, o valor do prêmio cai bastante, né? Não, hoje as moedas do Satoshi valem quantos bilhões? Ah, São 1 milhão de Bitcoin vezes 100 mil, 100 Tá. bilhões. acho que é isso, né? Você que é engenheiro aí, cara. Você faz a Não, conta é rápida por de aí, cabeça. 100 velho. bilhões. É, vai. Mas tá Vai tudo bem. rodando pra frente e pra trás. Pessoal, né? tudo- Pessoal pegando Excel pra bater na letra, Aí- mas é multibilionário. A startup lá levantou pô, então dá para mais 10 startups do mesmo tamanho levantarem mais um nos Estados Unidos, para elas levantarem um total de 10, para os investidores terem um retorno esperado de vezes 10 para pegar os bitcoins do Satoshi. Isso enquanto o prêmio São vai 100 aumentando. bilhões. Pô, Isso enquanto o prêmio 100 vai aumentando. bilhões. Então, Não, mas o que eu digo é o seguinte, né? É que tudo bem, é a carteira do Satoshi, mas na hora que você consegue quebrar a criptografia daquela carteira, isso provocaria um certo pânico no mercado ou não, na opinião de vocês? Então, quanto mais pessoas chegarem nessa mesma conclusão que eu e normalizarem esse Que vai acontecer? outcome, é uma questão causaria de... um pânico. pra você, ok, então. Na primeira vez que eu pensei sobre, não era. Mas conforme eu fui pensando nas alternativas, Porque eu já tô apavorado. Já vende logo tudo. É que o Felipe... Não, amor, é que é o O Felipe seguinte, tá me né? deixando Pensa nervosa. da seguinte Aí forma. depois eu vou falar que mandam vender. É isso, entendeu? Você tem a evolução explicando direito. da computação quântica. E aí você vai ter a criação de endereços resistentes à computação quântica. já tem. Já Então, tem. e aí temos. o que nós faríamos? A gente simplesmente moveria as moedas. Só que a do Satoshi tá lá sem ninguém mover. Entendi. Talvez ele tenha morrido. Não tem ele como. não tem como mover as Talvez moedas. não, provavelmente ele morreu. Eu acho que sim. Eu acho que é sobre-humano resistir Ah, tanto tanto tempo tempo. a mexer um pouquinho, né? E sem Mas nunca aí, mexer, se ele não né? mexe, fica lá vulnerável. Entendi. Então seria realmente questão de tempo para pegar essas moedas. Aí a minha questão é: vai ter um pânico que vai derrubar muito o preço, o prêmio dessa recompensa? Ou não? O pessoal vai normalizar e falar, cara, iria acontecer, era inevitável. Sabe o que eu te pergunto? Se isso acontecesse... Primeiro, só Tá, fazendo uma entendi. explicação. Tô menos nervosa, agora Porque a entendi. alternativa, Malu, seria a gente se organizar e falar, vamos congelar as moedas do Satoshi, ou fazer alguma coisa nesse sentido. Aham. Só que aí é política, é treta, É, congela, aham. manda pra alguém, não sei o quê. Então é Aí melhor vai ser deixar essa levar. Se alguém censura, pegar, né, é tal. mérito da pessoa. Isso exato. aí, pega que é teu, vambora. Seria até um perfeito. prêmio para Entendi. evolução da computação quântica. então. Exatamente, é tipo um Nobel, sei lá. É um mas- award, é. E aí eu pergunto, hoje, se tu tivesse uma startup que pegasse, o que tu faria? Qual que seria a coisa economicamente racional a fazer? Considerando que tu é uma startup numa Coreia do Norte, ou sei lá. Qual Mirar seria? nisso. Quê? Mirar nesse prêmio. Então, mas aí você pegou, você conseguiu. Ué, Os vamos investidores gastar, né? investiram Daquelas- um bi em vamos você. gastar. Você pegou 100 bi em Bitcoin, ninguém sabe ainda. Qual seria o jeito de maximizar o quanto que você consegue tirar disso?
Hoje, uma Ele já tá teoria que eu li- pensando nisso há muito tempo, você viu, né? Hoje, Ele já uma tem todo teoria um que eu plano li, já. Ele já tem um plano. Onde hoje as pessoas estão pagando mais do que 104 mil reais por um Bitcoin. Ah, em países onde você tem a proibição de compra. Mas no mercado financeiro, que tipo de construto você pode fazer para conseguir vender um Bitcoin por 1,7 Bitcoin? Você vai montar uma empresa em cima disso. Ah, Vai fazer uma Melius em cima desses uma bitcoins. Bitcoin Treasury Company. Hoje- É brilhante, cara. Hoje, o mais inteligente a fazer Se seria vocês quiserem isso. investir no sonho do Felipe, Não, estamos aqui abrindo E agora você uma bota o startup. músculo baixo Eu, ainda, cara. Felipe, Imagina Bruno o e custo Casta. de replacement cost, né? De uma fortuna desse tamanho. É impossível você adquirir tudo isso de Bitcoin de novo. O Saylor tá tentando, mas ele não vai chegar no Satoshi, provavelmente. Então, É, falta bastante. O que é, então, que eu fiquei zoando, mas não sei o que é isso. Não. Vai. É o seguinte. Explica pro pessoal, A porque gente- um monte de gente também não sabe, tá Não, rindo aí com da minha certeza, cara. com certeza. A Certeza, gente tem igual o as pessoal do empresas- Casta, que estão tudo sabidão, estão me zoando nos comentários. Essa menina é burra pra cacete. A gente tem as empresas que compram Bitcoin. Ah, E o maior expoente disso, e todo mundo copiou depois, é a MicroStrategy, agora só a Strategy do Michael Saylor, que tem esses 590 mil Bitcoins tá, que eu até aí falei. eu já tô sabendo disso. Depois que esse cara fez isso, a empresa saiu de 500 milhões de dólares pra, cara, 100 vezes mais, tá? 113 bi, mais ou menos. Sim. 200 vezes mais. Outras empresas começaram a copiar. E a Melius aqui no Brasil fez isso. Pegou caixa, agora emitiu mais ações para pegar mais dinheiro para comprar mais Bitcoin. Tá, isso. Só que essa empresa não é avaliada pelo que ela tem em Bitcoin guardado. Ela é avaliada por um múltiplo sobre isso, que é um múltiplo do NAV, que é esse Entendi. Net Asset Value, que ela tem lá do valor dos ativos. E tem vários motivos para isso, né? Porque a empresa ela é avaliada pelo futuro dela, não pelo passado, pelo que ela tem possibilidades, etc. Prêmio de liquidez, beleza. E hoje Melius, por exemplo, é avaliada em mais de 3 vezes o que ela tem de Bitcoin. A MicroStrategy, que é a maior, é avaliada em 1,7. Então o Felipe falou, cara, você pegou aqueles 1 milhão de Bitcoins do Satoshi, 100 bilhões de dólares hoje. O que vale a pena fazer? Cria uma empresa assim, porque ela vai ser avaliada por um múltiplo maior do que, Que não é simplesmente o só valor do Bitcoin. Então seria a melhor coisa mesmo. Entendi. vender isso aí é um tiro no pé, né? Então, Sim. Sim, porque senão você cai o valor do você Bitcoin. começa- tua própria grana, Vai ter exato. muito Bitcoin no ar. Então, eu acho que a instituição que chegar nesse prêmio vai ter pensado um pouquinho sobre como monetizar ele de um jeito que não Depois que seja... você falou, é óbvio que é o melhor caminho, cara. Pra mim ficou bem claro também. Quando é que a gente... Então vamos começar a Vamos levantar financiar esse ele, dinheiro? vamos financiar esse cara. Vamos levantar esse dinheiro. Vocês aí que quiserem Vamos fazer investir um na nossa crowdfunding. startup, Projeto. a gente vai Cara, dar tudo certo. Vai valorizar o seu Bitcoin ainda. Eu vejo 2 pontos nessa discussão que acho que vale a pena a gente dar uma pensada junto também. Queria contribuir com vocês. O Essa primeiro- viagem. Essa viagem. É porque, pô, eu adoro, né, cara? Falou de viajar, filosofar, eu fico louco, né? Mas o primeiro é o seguinte: ter um computador quântico poderoso o suficiente para fazer esse ataque é uma coisa. Tem o custo para desenvolver esse computador, que tem que ser levado em conta, e outro é o custo da operação dele. Essas máquinas não rodam barato. Elas rodam caro e elas rodam em estruturas muito delicadas e muito, muito onerosas. Por isso que a gente precisa de bastante dinheiro se você quiser investir na nossa startup. É caro, velho, é caro. Então, primeiro, o ataque tem que ser financeiramente viável. E outra, se você chegar ao ponto de ter um computador quântico sob seu domínio, com capacidade para desvendar a chave privada de uma chave pública do Bitcoin, tem muito mais coisa que você consegue fazer no mundo. Você consegue atacar o Pentágono, você consegue desmantelar o Mossad, você consegue desestabilizar a geopolítica mundial, você consegue turbinar uma IA hiperdimensional, que vai ser a parada mais inteligente do universo conhecido. Por isso que você tem que investir na gente, que é do bem. Exatamente. Entendeu? Então, não necessariamente, né, essa máquina existindo, ela vai ser usada primeiramente para pegar os bitcoins do Satoshi. Talvez tenham outras operações muito mais lucrativas e muito mais consequenciais do que pegar essa carteira. E no caso dessa carteira pegar, por que isso é tão grave? Por que mexe com o nosso sentimento? Porque muita gente entende que parte da confiança do Bitcoin é a confiança de que o Satoshi não vai tirar lucro em cima da gente. Né? Pô, o cara realmente saiu. Então, aqueles bitcoins do Satoshi, eles parados dão um aspecto de confiança na própria natureza do Bitcoin. Não é um pump and dump, né? Porque pode ser um cara muito rico dampando, mas não é, cara. São aqueles bitcoins congelados. Aquilo tem um lugar na história do Bitcoin e na nossa relação da confiança com esse ativo. E eu acho que essa discussão tem que fazer a gente amadurecer. A confiança do Bitcoin não está nas unidades do Satoshi, velho, porque elas são limitadas.
Elas são muitas, mas elas são uma parte do fornecimento. A confiança do Bitcoin não está nessas unidades. Está no protocolo, está no hash rate, que é a quantidade de operadores ao redor do mundo, centenas de milhares de peças de hardware, 24/7 em todos os continentes. A parada não foi hackeada, a parada não desliga, a parada é incorruptível, a parada é infraudável, a parada é autossoberana. Velho, isso é muito mais importante do que as unidades de Bitcoin de Satoshi. Então, mesmo que a gente tenha um Satoshi que acorda ou uma carteira do Satoshi que dump, que não faça uma Treasury Company, eu acho que isso pode causar um pânico de curto prazo, mas isso de forma alguma mata todo o resto que é realmente o que importa no Bitcoin, que é o protocolo, e não as moedas iniciais do Satoshi, sacou? O gesto tá feito, ele é inapagável, né? O martírio do criador, a retirada, a resignação. Eu não vou participar da corrida dos ratos, não vou vender minhas moedas sobre vocês. O presente para a humanidade foi dado. O que vocês acham? Que o Satoshi ele tá vivo ou que ele tá morto? Cara, a gente, assim, isso é uma discussão que se torna mais relevante quando você começa a falar com os caras mais OGs do mercado, né? Eu não sou um OG. O Felipe é mais antigo do que eu no mercado. E a gente conhece uma galera que, eu não sei se é tudo verdade, porque todo mundo pode contar muita história, né? Mas a gente conhece pessoas que falam que estavam lá discutindo o white paper, estavam lá em 2009, em 2011, 12. O pessoal já tá em Singapura já, numa puta de uma cobertura no prédio Então, mais caro do mundo. isso Se começa não tão, acho que é meio tá estranho, mentiroso, né? entendeu? Pois é, cara. Aí, essa galera tem alguns que falam que sabem quem é o Satoshi e que ele tá vivo. Mas a minha leitura olhando de fora, e ele pode compartilhar dele, é que Satoshi era, pra mim, ou uma pessoa ou tipo um duplo ou trio, no máximo. Não podia ser mais do que isso. E que pelo menos um desses ou esse era o Ralph Finney, que morreu de doença degenerativa, e a doença degenerativa dele se agravou na época que o Satoshi saiu de cena. Vou te interromper, desculpa. Aí... E aquelas evidências de e-mail que o Satoshi mandou um monte de e-mail quando o Ralphine tava numas corridas, assim? Tipo, tem foto dele nas corridas. É por isso que eu falei, duplo ou trio, né? Puta, mas é um monte, velho. Pode ser. Não, pode ser. O que seria mais lógico pra mim, pessoalmente, é que tinha um Satoshi programador e um Satoshi que é o cara que escrevia no fórum. Então, tipo, um Satoshi que é o cara mais social, relações públicas, pensador, redator do white paper, e um Satoshi nerdola, criptógrafo, Que matemático. seria o Ralph Finney, por exemplo. Que poderia ser o Ralph Finney, por exemplo, entendeu? Porque o Ralph Finney, ele foi o cara que criou um protocolo chamado RPO. Antes do Bitcoin, teve várias tentativas de fazer o Bitcoin, tá? Vários caras tentaram fazer um Bitcoin antes do Satoshi. E a última tentativa de fazer um Bitcoin antes do Satoshi foi o próprio Ralph Finney, que fez um protocolo chamado RPO, que fazia o quê? Prova de trabalho para verificação de moeda. Provas de trabalho reutilizáveis. que, Reutilizável. Curiosamente, é uma das poucas empreitadas na linhagem da ancestralidade do Bitcoin que não foi citada na bibliografia do white paper. Exato. E é o único cara que ele Esconderam não essa cita. referência Ele ainda. não cita. Ele cita todo mundo, menos esse que é o coração do próprio Bitcoin. Olha que interessante. Então eu falo, cara, esse cara ou eu tava muito próximo, entendeu? Eu tava envolvido. E na cultura cypherpunk, porque isso nasce no berço dos criptoanarquistas, aquela galera tinha o hábito, era comum pra eles, fazer as coisas com pseudônimo. Ninguém botava a cara a tapa de verdade naquele e-mail. Era um monte de maluco, velho, com 5 VPN nas costas, pseudônimo, tudo criptografado. Então podia ser ali uma duplinha, sei lá, alguém falou, Ralphine, bora fazer assim, tem uma ideia, vamos fazer junto, vai. Né? Não estranharia. Agora, não acho que seria, por exemplo, um grupo de 5, 6 pessoas. Porque eu já acho que o segredo não se mantém. Mais entendeu? gente é mais complicado. É. Né? E até... Aí você teria somente um digitando, porque o pessoal pega ali a estilística Estilometria. e vê que ela se mantém, né? O Ralph Finney é aquele cara que se congelou. Ah. Então ele tá morto, Não, mas isso tá aí congelado. não é mito, não? É fake? Não, ele tá Não, ele é tá verdade. Ah, eu achei que isso fosse fake news. Não, só pô. ninguém sabe quando ou como, se ele vai realmente descongelar um dia. Você Se toparia, Bruno, Satoshi descongelar? ressuscita do congelamento no futuro, Nenhum o cara sentido. fala, tava só esperando o Bitcoin bater 1 milhão. Descongela agora, por favor. Não, Não, é que ele nada tinha é certo ele ainda, tinha gente. Mas então, ele tinha uma doença degenerativa cuja morte era Sim, certa. ele já tava quase morrendo. É uma questão. Então ele se congelou porque ele falou, agora eu tô morto, mas com preservação de tecidos Pode a ser ponto de que- talvez conseguirem fazer alguma coisa no futuro. Porque tem um debate, eu também não sou médico, não sou especialista em saúde, nada, mas tem um debate importante sobre quando que a morte acontece, né? Assim como quando que a vida começa, né? Aham. A morte é quando o coração para de bater? É quando o cérebro para de funcionar? Ou é a morte informacional? Os cypherpunks acreditavam nessa teoria da morte informacional, né? Quando toda a informação que caracteriza o ser
se dispersou a ponto de ser irreconstruível. Tipo, o teu cérebro foi Fritado. explodido em 1000 partes. Até lá, tu pode voltar para um estado funcional. Então, Então, talvez tendo hardware, o pessoal consiga acessar o software do cérebro. exato, é o que eles acreditavam. Então, Os romances dessa época retratam muito isso, né? Você faz upload da sua consciência para o mundo computador. virtual e ela vira um software, né? Mapeia o teu cérebro, escaneia. Tem vários filmes que retratam nessa dinâmica, né? mas sobre o Satoshi, eu acho que a chance de ser mais de uma pessoa é muito pequena. Se for, eu tiro meu chapéu pros caras. Porque sendo uma pessoa, eu já pensei nisso, se era uma ou se era um grupo, mas era um cara muito inteligente, né? Mas as peças É muito estavam lá. sangue frio, né, Isso gente? também é outra coisa que quem é brabo mesmo, acima dos nossos salários aqui, above our pay grades, como dizem os americanos, os caras falam que o Bitcoin não é tão genial assim. As peças existiam, foi um encaixe Ele foi inédito. descoberto, Foi vamos botar descoberto, assim. exatamente. Foi criado, né? Porque teve toda essa galera que encontrou as peças fundamentais que o Satoshi foi lá e montou, né? Então eu gosto muito da teoria de que teria sido alguma inteligência sintética do futuro que encontrou um Essa meio, teoria Essa é mais plausível. encontrou um não, meio Zizi. de mandar e-mails pro passado. O Felipe tá viajado. Jura, né? velho? Hoje Mas ele tá. jura, hoje velho? ele Pensa só. Você veio. tem uma inteligência do futuro que encontrou um jeito de Não, mandar eu e-mails tô pro falando passado. viajado, mas eu sei que não é nada impossível, né? Nada nessa vida é impossível. Mas. Não, olha, o Zizi concorda com essa teoria. Sério? O Cizi deve ter lido Quem meus que é textos Cizi, explicando essa É o cara teoria. que criou a Binance. É. A Ah, maior tá. corretora do mundo. Esse cara é um monstro do mundo cripto, né? O criador da maior Aham. corretora do mundo, né? Ele saiu, ele deixou de ser CEO porque ele foi preso. Aí ele se Ah, aposentou entendi. depois de sair da prisão. Mas ele. Mas esse cara, ele publicou essa teoria. Ele tweetou esses dias. É. A ideia é que assim. Você Primeiro, leva a sério mesmo esse pensamento de que é uma IA do futuro? cara, levar a sério num mundo em que os resultados mais irônicos são os mais prováveis, segundo a navalha do Musk, pode ser pode ser a decisão errada, né? Então eu levo a sério, enquanto eu acho engraçado e divertido também. A ideia é de que, primeiro, não tem evidência que aponte Amor, crucialmente você para também ninguém. acredita em umas coisas bizarras, assim. Sim, sim. Todo mundo tem esse tipo de É. crença, né? Anedótica. Eu entendo. Não tem evidência que culpe ninguém. Tipo, tem no máximo uma outra circunstancial. Então não tem um suspeito principal. Assim. Sim. E aí, do outro lado, é muito curioso que a indústria da inteligência artificial, que hoje tipo, é uma das forças redefinindo o futuro da humanidade, tenha sido tão dependente da bolha das cripto para existir. Porque hoje a AI se treina em placa gráfica, e placa gráfica é um produto que foi popularizado pela Nvidia, que ficou gigantesca porque as pessoas demandavam um monte para minerar Ethereum e lá atrás placa gráfica para minerar Bitcoin também. Então, tipo, primeiro teve a indústria de videogames, que criou uma demanda grande por placas gráficas, depois a indústria de cripto criou mais demanda ainda, e hoje a gente tem uma sobreoferta de placas gráficas no mundo que permitiu as empresas de AI descobrirem um jeito novos de fazerem novos modelos e jogar muita computação para esses modelos novos, e isso está dando origem às AIs mais avançadas que a gente tem agora. Então é concebível que no futuro alguma inteligência muito avançada só venha a existir por conta desse caminho todo do qual o cripto faz parte. E a ideia seria que essa IA no futuro teria mandado e-mails por passado para garantir que tudo isso fosse acontecer, entendeu? Inventar Entendi. tudo isso. Porque senão ela nem É uma existiria em coisa primeiro meio lugar. tipo Interestelar. Ou Vingadores Ultimato. Porque eu entendo o ponto do Felipe, é que a gente, como seres humanos lineares, tem muita dificuldade de pensar naquilo que é exponencial. Sim. Mas se você pega as IAs, elas são treinadas ainda em parte por humanos. Mas a gente está começando um processo onde a IA atual já começa a treinar a próxima geração de Sim. IAs. Nessa fase, você começa a ter uma exponencialidade até que você possa atingir aquilo que eles chamam de singularidade. Você está criando um Deus. É o conhecimento supremo, entendeu? E até um problema que vem disso, tem um site muito bom chamado AI 2027. Ele conta uma historinha dessa evolução. 2027 é porque até lá ele fala que é razoavelmente previsível, e os autores do site são caras que trabalharam no OpenAI. Um deles é um cara que ele ganha campeonatos de previsão. Então é meio assustador, né? Então, E aí, fico quando um passa pouco 2027, ele preocupada. fala: olha, agora fica muito mais especulativo e tem um final bom e um ruim. Uhum. No final ruim, o grande problema dessa IA é que ela fica desalinhada com a humanidade. É um pequeno problema, assim. Ela só vai Exato. querer matar a gente. Igual mas a gente é tranquilo, desalinhado vou com as ficar tranquilo. formigas, entendeu? Ah, a gente vai mexer nisso aqui, vai matar um monte de formiga. Faz Dane-se, parte, nós é. temos nossos objetivos e são mais importantes do que as formigas. Mas tem um livro muito bom que eu li lá atrás que fala sobre Não, essa aí questão meu questionamento do Nick pro Bostrom, Bruno- superinteligência. É muito bom esse livro. E ele aborda esse problema. Como é que você faz para se proteger de uma IA superinteligente? Ele deu uma
uma das coisas que ele falou é que você poderia trancar SA num universo artificial, Vários mas ela é mundos. muito inteligente, então ela pode sacar que aquilo não é a verdade, então você tem que ter mais bolhas e mais bolhas, até que ele chega àquele indagamento, né? Será que já não fizeram isso antes? E a gente tá vivendo numa simulação? Mas Que é o já que o Elon se tu- Musk fala também? Se tu tranca uma IA e tal, e aí de alguma maneira existem linhas do tempo paralelas, e essa IA é trancada no futuro, fala, nossa, eu preciso garantir que eu exista nas outras linhas do tempo também. Planta o Satoshi aqui na nossa linha do tempo, Então ela planta vai outro mandando Satoshi na e-mails. outra, vai mandando e-mail pra todo mundo. Entendi. Irmão, irmão do céu. Nessa linha, velho, então eu vou levantar uma bola aqui contigo que eu fiquei curioso. Digamos então que uma IA super avançada, ela veio do futuro para plantar o Bitcoin. Em outras linhas do tempo. Ok, inclusive na nossa. Na nossa. No multiverso, estamos no nosso aqui. Vou mandar um e-mail pra esses caras terem um gostinho do que é o Bitcoin. Tipo isso. Né? Então, é como ela no e-mail que ela falou. Então, essa IA adotou o pseudônimo Satoshi Nakamoto no fórum do Bitcoin Talks. Ela publicou o white paper do Bitcoin no fórum e ela fez pelo menos a primeira versão do código-fonte do Bitcoin. Até ele ser passado para os outros devs, core devs do Bitcoin. Seria mais ou menos assim. Só que o Bitcoin teve aquele bug logo no começo da vida dele. Foi em 2010, se eu não me engano, alguma coisa assim. Que é por isso que ele não é 100% rodando o tempo todo. É Exato. porque a gente foi burro, a gente não sabia fazer o que a IA queria que a gente Não, fizesse. mas se foi a IA que publicou o paper do Bitcoin e se foi a IA que programou a primeira versão, não faria sentido uma IA tão avançada do futuro fazer a primeira versão com código bugado, pô. Se você fosse uma IA e tivesse interesse de que as pessoas não suspeitassem que você é uma IA, mas sim um mito, um humano de verdade, um Marte, Então ela você já, deixaria um bugzinho então ali, ela né? já Engraçado, colocou um Casca. bug de propósito pra eu agora não suspeitar que ela era uma IA. Olha aí, ela Ferrou, te pegou. velho. Ela te pegou. Ela me pegou, ela me Essa pegou. história do Felipe tá no livro dele, inclusive. Ah, é. Ele tem uma historinha dessa. Do Satoshi voltando no futuro, falando, você tem que ser o Satoshi dessa linha do tempo. Entendi. É. Porque, Ah, então já faz tempo que você pensa assim, por Felipe. isso que eu falei que o Cizi leu meu texto. Entendi. Ah. Bom, mas voltando agora mais Ah, à Terra mundo real. Voltemos, Você foi colocando os é. pés aqui no Longe, solo velho. novamente. Que Agora viagem falando é de essa? altcoins e também das Bitcoin Treasury Companies. A Paradigma fez um relatório muito interessante mostrando como essas Bitcoin Treasury Companies, elas têm um beta em comparação ao Bitcoin. Ou seja, se o Bitcoin sobe 10, elas sobem 15, por exemplo. Elas têm uma volatilidade a mais, tanto para cima quanto para baixo. No cenário de queda, elas tendem a cair mais também. E muita gente se expunha a altcoins procurando justamente isso. Era uma forma de você ter uma exposição a algo que num ciclo positivo sobe mais, aí o pessoal vendia para ter mais Bitcoins. Vocês acham que, além do grande número de altcoins que nós temos hoje, que é exponencial, né? Não para de aumentar, as Bitcoin Treasury Companies deram uma esvaziada também no interesse pelas altcoins no geral, porque é uma forma mais inteligente, você se expõe ao Bitcoin, só que com alavancagem? Eu acho que isso não vem só das Bitcoin Treasury Companies, vem da própria natureza do Bitcoin. Isso é uma tese que eu estou trabalhando há um tempo. Eu creio, cara, que o Bitcoin ele está se descolando do resto do mercado cripto. Que daqui a pouco a gente vai chegar numa interpretação onde Bitcoin é Bitcoin e é um mercado só dele. E criptomoedas é outra coisa. Ethereum, Solana, Renderondo, Pendle, Polygon e aí você vai por aí em diante, tá? E eu digo isso por quê? Porque nós estamos num movimento no mercado cripto, tirando o Bitcoin, onde nós imprimimos novas moedas o tempo todo. Então, para mim, é insano como nós, de dia, criticamos o dólar, que é infinitamente impresso, e quando vamos para esse mercado, imprimimos infinitas moedas para capturar infinitas unidades de dólar. Né? Eu acho que o que a gente vive hoje em cripto é uma releitura da bolha.com, tirando o Bitcoin. Né? Uma releitura daquelas ações vazias que nasciam o dia inteiro, como pet.com, né? Durante a bolha.com, e que isso não tem como ir para frente. Né? Tanto que agora o pessoal de cripto está olhando para ações. Né? E eu previ que isso ia acontecer. Eu já falo isso desde o meio do ano passado. Cara, não dá mais para ficar só em token, porque tá ficando insano. A gente descolou da realidade aqui. A galera vai começar a olhar para ações. Então eu acho que esse mercado de moedas alternativas, altcoins, ele tende a colapsar como um todo. E muitas moedas já colapsaram e dão pouco sinal de vida, né? O que eu não sei se vai acontecer ainda, é um sonho da galera de cripto, é você ter a tal da temporada das altcoins, ou a alt season, que é um momento do nosso ciclo onde tudo menos o Bitcoin, ou pelo menos majoritariamente aquilo que não é o Bitcoin, se valoriza absurdamente. Aí você faz lá 5 vezes, 10 vezes cada coisa que você põe na carteira. Eu tenho minhas dúvidas se a gente vai chegar a ver isso acontecer. Especialmente se o ciclo for quebrado. É uma teoria de que o ciclo está quebrando. Isso, para mim, descaracteriza tudo. Bitcoin vira um ouro digital e o mercado cripto é uma bolha que vai ter que ser estourada para o que tem realmente de tecnologia que presta ali e adiante.
né? Do estouro da bolha.com nasceu depois e surgiu Tesla, Microsoft, Nvidia, que são as big techs que hoje dominam o mundo. Ressurgiram e se destacaram de um mar de lixo que foi a zero, que era o mar de ações vazias da bolha.com. E eu acho que o mercado de criptoativos, tirando o Bitcoin, ele vai ter uma convergência parecida, tá? Essa é a minha leitura hoje. Agora, escolher isso é mais difícil do que parece, porque você devia ter milhares, talvez, sei lá, no máximo centenas, ou acho que centenas de ações vazias na bolha.com. Nós temos hoje 30 milhões de tokens. Entendeu? Então, como é que você vai fazer o pinpoint? Dá pra tirar muito lixo, tira as meme coins, tira não sei o quê, mas ainda assim, cara, é muito token, é muito projeto, é muita redundância, é muito cara fazendo a mesma coisa o tempo todo e imprimindo um monte de token novo. Então, esse mercado pra mim tá muito confuso e eu tô escolhendo me defender dele, saindo dele. E ficando cada vez mais posicionado em projetos consolidados e Bitcoin, entendeu? E aí, como é que tu separa o joio do trigo entre Bitcoin Treasury Companies, ou essas empresas que fazem isso? Olha, as Bitcoin Treasury Companies, cara, eu não tenho muito tesão nelas não, tá? Sendo bem sincero, porque eu tenho um receio, que é um receio que é atrelado pra mim ao ato de abrir a janela e olhar pro mundo. O mundo tá caótico, né, velho? Crise macroeconômica, crise geopolítica, é inflação, é cenário de guerra, é conturbação. Num mundo conturbado, é natural que nos eixos do compasso político, né, governos se tornem autoritários. Não importa se são de esquerda ou direita, porque esquerda e direita é um eixo. Autoritário e libertário é outro. Né? Independente dos governos serem inclinados para a esquerda ou para a direita, no mundo conturbado, eles escalam o eixo autoritário. E se você está exposto ao Bitcoin indiretamente via uma Treasury Company, ela pode ser um vetor de ataque. Então, em vez do cara tentar atacar você, ele vai atacar aquela Treasury Company e vai atrás dos bitcoins dela. E se você está exposto indiretamente dessa forma, você está topando o risco da força de lei, o risco da constituição do mercado, da bolsa de valores, de como estrutura uma empresa. E quando você tem a autocustódia do Bitcoin, você está à prova desse colapso. E isso, para mim, se torna mais relevante enquanto o mundo se agrava. Entendeu? Se o mundo estivesse mais tranquilo, eu estaria mais tranquilo com isso, mas não é a sensação que eu tenho hoje, entendeu? Eu acho que os ciclos de cripto, principalmente a fase mais eufórica, são muito definidos pelo novo comprador marginal que entra no mercado. Então, fazendo exemplos simplificados aqui, em 2017, teve uma onda de influxo do varejo. ICOs, ofertas de moedas novas, altcoins e tal. Em 2021... teve uma onda com um perfil diferente. Uma anedota pessoal. Eu vi muita gente de humanas, amigo meu, que entrou e que nunca tinha entrado. Teve febre de NFTs, que foi um outro tipo de ativo que capturou essa febre, assim, do comprador marginal novo. E agora a gente está no ciclo das instituições, dos investidores profissionais, das Bitcoin Treasury Companies. Então, de fato, tem muito capital especulativo que não está mais olhando para altcoin, está olhando para isso. Eu não acho que são coisas mutuamente excludentes, altcoins vão continuar existindo. Tem um monte de moeda que ainda está fazendo vezes 10, vezes 20, toda hora tem uma narrativa nova, mas o modelo das empresas de Bitcoin tem se mostrado um pouquinho mais duradouro, né? Mais perene. MicroStrategy está aí há 5 anos no hype. É difícil você ter uma altcoin que dura tudo isso. Inclusive, teve, só te cortando rapidinho, Felipe, a gente tem MBAs aqui de investimento e um deles teve um campeonato de alocação, né? Então, quem conseguisse a melhor performance ganharia um MBA de graça. E aí, um seguidor, ele conseguiu. Ele foi o primeiro do MBA. A carteira dele era 50% Bitcoin e 50% MicroStrategy. Puta, a MicroStrategy fez 5 vezes em cima do Bitcoin em um ano. Pois né? é. O Bitcoin fez 100%, a Micro fez 500%. Que é a razão pela qual as pessoas compram o MicroStrategy, né? Para ter mais retorno que o Bitcoin. O problema é que daí, beleza, ter mais retorno que o Bitcoin. O problema é que tem jeitos de tu ter mais retorno que a MicroStrategy em outras ações que estão fazendo estratégias mais arriscadas ou mais alavancadas. Ou menores, né? Metaplanet, ou menores, por exemplo. Né? E só que aí o capital vai escorrendo nessa curva de risco, vai buscando coisas cada vez mais arriscadas e o final disso é o blow off top, é o topo explosivo que depois é sucedido por uma queda grande. Exemplo, nos últimos 5 dias eu vi notícia de uma empresa nova que vai fazer isso com Litecoin, que é uma moeda morta. Por quê? Porque é diferente, né? É aquele falou, a busca pelo próximo alfa, né? A busca pelo novo modelo. Mas estudaram muito pouco, cara. Hype, que é uma moeda que, tipo assim, é nova, tem menos de um ano de vida. Super especulativa. Boa, inclusive, mas é Mas nova. é especulativa. Fico imaginando a IA que mandou um e-mail pensando, puta que pariu.
Deu Que errado. merda! Eu Esse mando povo outro, só eu faz desisto. merda. Eu apago esses Ai, caras desista. aqui. Apagar, Nossa, esquece, deu velho. tudo errado, não era Tem que isso, fazer um gente. desconsidera, né? Não, mas e o pior de tudo? Então, hype, Solana, não sei o que. Essa é a pior de todas. Até o próprio Trump, ele queria botar XRP na reserva estratégica. Também, mas essa é a pior de todas. Tron, esse cara aí. Tron é terrível. Esse cara é o chefão, é o chefe final do mercado. De que pior que o Sam Bankman-Fried da FTX, pior de todos. O cara já comprou posto, não comprou não, ele já foi embaixador diplomático de países para conseguir imunidade diplomática. É um cara que já costurou muita coisa. Reza a lenda que ele não pode mais fazer negócio na China e ele tá fazendo uma empresa pública chamada Tron Inc. nos Estados Unidos. O Eric Trump vai ser, tipo, a face da empresa. Meu E Deus. vai ser uma empresa para acumular essa moeda Tron, que é, tipo assim, o suprassumo do lixo, do esgoto do mercado. Então, uma hora vai dar ruim, entendeu? E essa galera vai ter que começar a vender essas moedas que acumulou. E aí, como acumularam muito, eu acho que pode ser o tema, a pauta, o bode expiatório do próximo inverno cripto. E um outro ponto também, a gente fala que essas empresas não venderiam Bitcoin como se isso fosse uma decisão unilateral do chefe executivo da empresa. Mas se existe um efeito dominó das empresas que arriscam mais começarem a ser liquidadas, a falir ou a serem processadas pelos seus investidores, isso pode gerar um efeito onde os conselhos e os investidores pressionam a empresa para tirar a alocação do Bitcoin. Fala, não, cara, olha só, tá dando muito ruim, tira risco, tira risco. Então não é como se a empresa fosse um cara que senta na mesa e decide tudo sozinho. Né? Pode ter um efeito de contágio, de contaminação de medo e até de pressão externa para isso acontecer. Assim como no crunch do crédito que teve em 2022, começou com uns caras podres, mas chegou numa galera grande que não tava fazendo tanta coisa errada assim, né? Isso que você falou, eu acho que é muito real, principalmente para corporations, né? Uma empresa que não tem um controle definido, que é mais um colegiado. Agora, uma empresa que tem um chairman forte, com mais posição acionária, eu acho que é mais complicado, mas realmente tem que ser colocado na conta. E a minha pergunta inicial lá sobre o inverno cripto vem do fato de que desde o quarto trimestre do ano passado, por exemplo, o fluxo de compra de ETFs está muito grande. O ETF da BlackRock está batendo recorde atrás de recorde, a volta mais rápida atrás de volta mais rápida, sendo que ele foi lançado junto com praticamente outros 10, né? E todos estão grandes. E se você pega agora, desde o quarto trimestre, as empresas estão comprando mais bitcoins do que os ETFs. Então, é realmente a chegada, como você disse, né? Não vai fazer muito volume em busca, mas são bolsos muito fundos e com capacidade de financiar um custo mais baixo, que são empresas listadas, elas conseguem emitir dívida, conseguem aumentar o capital, como o Melius fez agora. Eu acho interessante. E, provavelmente, né, depois que alguém faz isso e tem sucesso, que foi o caso da MicroStrategy, outras empresas começam a copiar. Então, acho que a gente vai ver muita gente começando a replicar esse tipo de estratégia. Naturalmente, isso vai levar a múltiplos mais baixos, né? Vai ter uma arbitragem no mercado. E o grande vencedor, para mim, é o Bitcoin. Porque se todo mundo compra e holda, cara, aquilo fica cada vez mais escasso, né? Então, o preço tende a subir. Faz sentido. E eu tenho uma pergunta sobre o que você falou, Cássio, que você disse, cara, nesse cenário geopolítico, as tensões, eu prefiro fazer autocustódia. Só que a gente mora no Brasil, né, cara? E tem se multiplicado notícias de sequestro de pessoas que têm Bitcoin pelo mundo. Na França fizeram alguns assim. Tanto que eu tô redefinindo a maneira como eu me exponho. Eu não tenho só Bitcoin, eu já tenho bastante em ETF, eu tenho Bitcoin tudo, Treasury inclusive. Companies. E a tendência é ficar com cada vez menos Bitcoin por conta de segurança. Porque o cara vai me sequestrar, eu vou ter que ir atrás da família dele. Vai pegar meus amigos forças especiais do exército, torturar. Eu não quero fazer isso de novo. De novo, entendeu? É muito ruim. Memórias ruins, né? Os flashbacks. Eu quero ser uma pessoa desagradáveis. boa, entendeu? Não quero ser obrigado a fazer coisa ruim. Então, para evitar, eu falo, cara, uma maneira segura e agora barata e eficiente é o ETF. Eu sei de todas as questões da autocustódia, que tem uma parte muito positiva, mas também tem esses pontos negativos. Queria saber o pensamento de vocês sobre isso. Cara, boa. Porque vocês são pessoas públicas também, cara. Sim, né? Isso é complicado mesmo, né, cara? O que eu imagino que a gente vai fazer aqui? Eu acho que se alguém te sequestra, velho, o mesmo esforço que ele vai ter para extrair na base da agressão sua chave privada é o mesmo que ele vai extrair o acesso, a senha e o 2FA da sua conta numa Avenue para poder sacar e liquidar o que tá lá. Então, acesso por acesso, se você tá com um cano de arma na cabeça, todos os acessos estão abertos, né? Pelo menos quando você tem uma autocustódia, tem algumas manobras interessantes que você pode fazer. E uma delas é o que a gente fala que é a carteira do ladrão. Decoy. Conhece? Você hoje tem em algumas soluções de carteira onde você... Isso vocês aprenderam lá no Rio de Janeiro. Com Eu nem certeza. gosto de falar não é? muito É. disso. O Rio de Janeiro, É o celular do ladrão. celular do Decoy. É tipo isso. É o Tô celular aqui do o ladrão. celular, e é o do ladrão.
Porque você tem uma carteira cripto e ela tem uma quantidade de moedas. E ela tem a tal da chave privada, né? As 12 palavras que derivam ela. E isso você consegue escanear pela blockchain, você consegue auditar, você consegue verificar tudo bonitinho, saber, esse cara tem uma carteira, eu tenho que ver a carteira dele. Só que dentro dessa carteira, escondido atrás de uma terceira, quarta, quinta, sei lá, sétima senha, tem uma carteira dentro de uma carteira, dentro de uma carteira. Eu chamo de passphrase. Então você pode literalmente montar uma carteira, o cara fala, me dá a sua chave, e você dá a chave privada para ele. E ele vai sacar o que tá lá. Só que ele não tem nenhum mecanismo para identificar se tem uma carteira dentro daquela carteira. E aí você entrega essa para ele e o resto fica seguro. Porque o lance aqui, cara, é se você tá contra a parede e tá ameaçado, tudo aquilo que o cara vê que tá no seu celular, ele vai atrás. Ah, tem uma conta na Avenue, tem uma conta na Robinhood, tenho aqui um aplicativo do JP Morgan. Então, velho, não importa se é ETF, né, se é Treasury Company, se é Microsoft, até o cara vai tirar o que ele tiver que tirar, entendeu? Então o decoy, né, ou essa armadilha é uma maneira de você se precaver tanto do sequestro, da ameaça física, quanto do próprio governo. Ah, vou confiscar, você tem que me dar a sua carteira ou eu te prendo. Toma minha carteira. Não tem como saber se tem uma passphrase. Tu põe 10%, 20% do dinheiro lá. E o resto, velho, você pega depois de 20 anos, 15 anos, quando for interessante pra você, sacou? E não existe nenhuma relação na blockchain que linke a carteira secreta com a carteira base. Então não tem como relacionar as duas pela movimentação on-chain. Você pode movimentar aquele dinheiro e mesmo quem te roubou não vai saber que você movimentou outra carteira, entendeu? Então acho que isso talvez seja mais interessante do que uma diversificação. Eu acho que é legal sim, tá, cara, ter uma diversificação de autocustódia para custódia terceirizada. Isso eu acho, mas por outro motivo. Pelo motivo de eu perder minha chave. Se tudo que eu faço é autocustódia, velho, eu sou um ser humano. Sim. E se cara, sei lá, velho, eu bati a cabeça um dia e, sei lá, esqueci onde eu guardei a plaquinha de metal, velho. Né? Ou eu não tomei conta direito, ou, sei lá, pegou um fogo, queimou alguma coisa, eu perdi a privada. Posso dar um exemplo disso? Pode. O que aconteceu é fato real, né? A gente teve as enchentes no sul e teve cidade que em 2 anos foi alagada 3 vezes com água na altura do teto aqui. Teve um aluno meu que ele falou, cara, perdi o que eu tinha em Bitcoin, porque eu fazia autocustódia, ele não tinha placa de metal, o papel guardado em casa papel. e a água levou. Acabou-se. Acabou. Ai, que tristeza. Mas pelo menos não era muito assim do PL dele, né? Mas Corta fica uma para lição, 2050, um senhorzinho pegando um papelzinho na beira do Guaíba. assim. Olha só. Mas aí é por isso, aí eu vejo valor. Cara, eu quero ter parte custodial e parte não custodial. E se eu der, assim, o risco de o que eu tenho em corretora ser hackeado no mesmo dia que eu perco minha chave privada, as chances são 0, velho. Ou vai dar um problema aqui, ou vai dar um ali, um salva o outro. O governo veio, congelou a exchange. Beleza, sigo com autocustódia. Perdi minha chave. Cara, posso remontar minha posição e reinvestir a partir de lá. Então aí eu acho interessante sim uma diversificação. Eu já recebi centenas de casos de pessoas que perderam seus Bitcoin, ou por roubo, ou por incompetência própria, ou por golpe na internet. Falecimento também. Falecimento. O marido faleceu, a esposa falou, como é que eu acesso? E não tinha um Sabe, caminho. E eu, empiricamente, vi que 95% dessa galera teria se dado melhor se tivesse delegado a responsabilidade. É principalmente gente que esquece senha, isso é o que mais acontece, morte acontece, troca de celular e desinstala e não vê, sabe? Então, para a grande maioria das pessoas, eu acho que tem que aprender a fazer autocustódia, porque é um jeito de tu deixar o teu dinheiro invisível, que nem o Castor falou, tu escolhe o quanto tu quer contribuir pro governo, pro ladrão, tu escolhe quanto tu quer dar. Esse é o grande superpoder do Bitcoin. Governo e ladrão você pode botar até com igual, assim. Pode, barra. Tá no mesmo grupo, né? Não mesmo. E é por isso que é justo por ser a primeira forma de propriedade inconfiscável da história que o Bitcoin tende a obsoletar os monopólios sobre a violência, né? Porque eles... Mas enfim, esse é outro assunto. Então eu acho que a pessoa tem que se ligar que ela vai ser responsável pelo negócio, e eu acho que para a maioria das pessoas vale a pena sim não ter tudo numa carteira própria. Porque muita gente perde dinheiro assim. E aí diversifica, eu acho que é saudável. E eu acho que para quem tem muito dinheiro em Bitcoin, é uma obrigação tu não ser capaz de mover tuas moedas, tudo que tu tem imediatamente, sabe? Então, Pra esfriar a cabeça. exatamente. Então, usar provedores terceiros que fazem multi-assinatura, ou espalhar chaves em lugares diferentes, ou no caso mais extremo, se é muito dinheiro mesmo, até um endereço especial com uma trava temporal, assim. Hoje tem uma carteira muito boa que eu venho testando, que é a Liana, que vale a pena vocês experimentarem se vocês são baleias de cripto, que tem essas funções nativas de time lock, multi-assinaturas com configurações ultra seguras.
Acho que quem for ter muito dinheiro vai cair nessa. Não vai ter tudo no mesmo lugar, sabe? E quando for sequestrado, vai dar, mas vai escolher o quanto dá, porque dá para fazer isso. E aí, um outro ponto é o de que, cara, infelizmente, por mais que você se proteja, tem alguns tipos de violência que no longo prazo só são combatidos com mais violência. Eu acho que todo mundo que já sequestrou gente de cripto aqui no Brasil vai ver as histórias depois do que aconteceu. Então a comunidade tem um papel também de proteger os seus. Lá na França, a galera foi presa. Aqui, os que são presos deram sorte. Então é isso. Se protejam, até mesmo de vocês, e protejam os seus. Bom, agora, continuando na parte das altcoins, eu queria saber o que vocês estão olhando de interessante no mercado e se vocês acreditam que a gente vai ter de fato uma alt-season ou não. Que esse momento já ficou e que realmente está valendo mais a pena ter exposição em Bitcoin, porque ele é mais seguro e, no entanto, está rendendo mais, né? O que seria até o contraponto do que o pessoal costuma fazer. Pô, eu vou atrás de mais risco para buscar mais rendimento. Mas, se a gente pega o número de altcoins que elas conseguiram sobrepujar o desempenho do Bitcoin, foi bem reduzido. Mas me atualiza aqui, em que momento do ciclo a gente está? A gente deveria estar descendo... Já deveria ter acontecido a alt-season. Que essa descendo, das altcoins... Não. A queda seria mais pro final do ano. Mas a parte das altcoins terem melhor performance que o Bitcoin, em comparação com os ciclos passados, já era para ter acontecido. Era para ser nesse ano, assim, quando o Bitcoin supera a máxima histórica e aí para de subir. E aí as pessoas buscam por mais risco. Eu vou te dar um exemplo. Esse ano... E não tá acontecendo ainda. Não tá. E não só não tá, como elas, ao invés de subir derreteram. Entendeu? Muita gente foi à falência no nosso mercado de 2024 para cá, do final de 24 para cá. Isso é doido, né, cara? Quebrar no mercado de alta. Eu nunca vi um mercado de alta falindo as pessoas, né? Me explica como é que acontece isso, né? Mas o nosso ano de 25 deveria ser uma releitura do ano de 21. Tá? Eu tava lá em 21, eu entrei no comecinho de 21. E quando você entra em cripto é complicado, é que nem criança em loja de doce, né, cara? Um desse, tu quer tudo, velho. Então você sai comprando tudo que aparece pela frente. Você ouve uma sigla, você pega o seu gato, ele anda pelo teclado, apareceu uma sigla, tu vai e compra, velho. E nessa época eu lembro que eu tinha uma bag de mais ou menos uns 50 tokens diferentes. Uma bag é uma posição. É, uma cesta, né, de 50 tokens diferentes. 50, cara. Eu falei, legal, pum, compra, sai comprando tudo. Nessa altura do ano, maio, junho de 21, tudo estava no lucro. Todos os 50 ativos estavam no lucro, todos. E assim, os que estavam 50% era pouco, porque era 2x, 4x, 5x. Aí eu te pergunto, eu era um gênio ou era que realmente uma temporada onde tudo estava subindo? Cara, não é porque eu era um gênio, eu nem sabia o que eu estava fazendo. 50 realmente é um número muito grande para tudo subir ao mesmo tempo, se não for uma temporada de alta. Exatamente. Agora, isso agora não existe, cara. No final do ano passado, os analistas começaram a falar, vai começar a alt-season. Novembro de 24 começou esse papo. Eu no meu canal e alguns outros youtubers também falaram, galera, segura a onda e calma. Porque o negócio não tá tão bonito assim. Quem apostou tudo, tirou dinheiro do Bitcoin, vendeu o Bitcoin e começou a comprar um monte de coisa maluca. Cara, virou o ano, começou a guerra do tarifaço, as coisas derreteram, velho. Derreteram mesmo. 70% de queda, 60% de queda. Nossa, acabou. Eu conheço o cara que me manda no Instagram. Pô, Casta, te dá um abraço no teu canal, que tu é um cara muito legal. Eu tinha que ter te ouvido, porque eu montei uma carteira de altcoin e agora eu tô no Uber. O cara tinha se aposentado, tava vivendo de cripto. Meu Deus. E em 6 meses, ele sai de viver de cripto para dirigir Uber, porque acabou o dinheiro. Morreu todo o dinheiro. Cara. Então, velho... pode ser que tenha pode ser que a gente tenha uma alt-season, pode ser que a gente tenha momentos sim, como o Filipão falou, onde algumas altcoins elas surfam boas narrativas. Tem setores fortes em cripto. Acho que alguns segmentos vão prosperar. A questão é, vale hoje o risco de você usar isso como um trade? De falar, puta, vai começar a alt-season agora. Então eu vou rotacionar meu capital, eu vou me desfazer do Bitcoin, eu vou pegar um empréstimo, eu vou alavancar e eu vou montar a carteira de surfar a alt-season. Essa manobra, eu acho que executar ela dessa forma não compensa o risco nos tempos de hoje. Então na minha carteira eu tenho altcoins, claro que eu tenho, eu quero procurar assimetria, mas é uma parcela da carteira que é controlada e eu estou tranquilamente preparado para que essa parcela vá a zero. Se as minhas posições de altcoin forem a zero, tudo bem, cara, esse risco está calculado. Agora, você montar uma carteira de risco na alt-season, eu acho que hoje em dia é temerário e você pode ir à falência, como muita gente foi no ano passado, sacou?
Eu vi um meme que é os dinossauros, assim, caindo os meteoros, referência à guerra, e os dinossauros falando, is this out season? Is this the out season? Eu já vi um que é o senhorzinho falando, a out-season está vindo, é o Neto. Sim, vovô, vamos lá pra Tem uma métrica que a gente olha que é a dominância do Bitcoin, né? E ela só tem subido pelo último ano e poucos. Na verdade, pelos últimos 3 anos, ao longo do ciclo inteiro. Houve momentos em que certas categorias de altcoins sobreperformaram, mas foram momentos. Nos ciclos passados, essa métrica caía, despencava e gerava esse efeito de alta generalizada nas altcoins em relação ao Bitcoin. Não aconteceu ainda nesse ciclo. Eu não sei se vai acontecer ou não. Eu escrevo embaixo das palavras do Casta que acho que tu não tem que te posicionar pensando que vai fazer um trade da vida nisso. Mas assim como o Casta tem uma posição pequena em alts, eu também tenho, porque eu acho que a gente já falou várias vezes, né, na diferença de tu ser mais purista, maximalista do Bitcoin versus ser mais onívoro e querer experimentar algumas outras coisas no mercado. O Bitcoin é uma categoria por si só. O Casta falou mais cedo aqui que o mercado está chegando a essa realização, né, de que o Bitcoin é uma coisa e cripto é outra. Para quem nos acompanha faz tempo, acho que isso já está bem claro. O Bitcoin é completamente diferente de todo o resto dos ativos criptográficos, moedas mágicas da internet. Mas o maximalismo Bitcoiner é uma espécie de monasticismo intelectual. É tu te blindar de tudo o resto que existe, e tem pessoas que nasceram para ser monges. Eu gosto de um pouco de adrenalina, um pouco de salada e um pouco de droga. Então é por isso que eu gosto de ter um pouco de exposição numa moedinha que pode subir vezes 10 mais rápido do que o Bitcoin pode subir. Mas exposição contida, pequena, consciente. No Viver de Renda Cripto a gente sempre ensina. Método da base. Monta uma carteira antifrágil, que mesmo que essas apostas pequenas vão a zero, isso não vai mudar nada no teu resultado. E se elas subirem vezes 10 ou vezes 100, isso vai mudar bastante coisa na tua vida. Então, em particular, nos últimos meses, tem uma altcoin que está mais forte que a Hype, a Hyperliquid, que é uma competidora da Binance, digamos assim, descentralizada. E eu acho que ela tem liderado as altas sustentadas entre altcoins. Tirando ela, tem pouca coisa que tem conseguido performar mais que o Bitcoin consistentemente. Eu não gosto de cravar que não vai ter out-season, porque normalmente é nessa hora que a dominância vira e vem out-season. Mas não tá com cara de que vai rolar a mesma alta generalizada do que das últimas vezes. Outra diferença de 2021 para 2025. A gente falou muito de fatores endógenos, fatores internos ao nosso mercado. Quantidade de moeda, a dominância do Bitcoin, mas vamos olhar como é que está o cenário exógeno, o cenário externo. Em 2021, a gente estava fazendo a expansão econômica pós-Covid. Era juro zero e 5,5 trilhões de dólares sendo impressos e arremessados no mercado. Tanto no topo quanto na base. Cheque de estímulo e o caramba 4. Volta para agora. Que isso, cara? Juros acima de 4,5 e sem expansão monetária. Então, de onde é que vai vir o dinheiro para essa out-season? O dinheiro tem que vir de algum lugar, velho. O negócio não sobe por mágica. O negócio sobe porque o dinheiro tá comprando, o dinheiro tá entrando. Então, tem que vir de algum lugar o dinheiro. Se não tem juros fácil, se não tem expansão quantitativa, se não tem, por exemplo, rotação de Bitcoin, os institucionais estão travando o Bitcoin. Esses caras não vão, a BlackRock não vai falar, poxa, hora da out-season, vou rotacionar meu Bitcoin para Ethereum e Solana. A BlackRock não vai fazer isso. Então, cada vez mais pessoas travando o Bitcoin e um cenário macroeconômico e geopolítico conturbado. E tu quer que uma out-season aconteça como? Sacou? Acho muito complicado, entendeu? Pelo menos os moldes de 21. Mas em antecipação a afrouxamento monetário e queda de juros? Que esse é o cenário agora, né? Mas nos próximos meses, ano, a expectativa não é de que a situação fique mais favorável? A gente tá esperando alguns meses esse pivô do Fed acontecer, né, cara? Você acha que não vai acontecer esse ano? Eu acho que o agravamento geopolítico detém o Fed de fazer alívio monetário. Não vai ter queda de juros esse ano. Então, por que eu acho que não vai ter? Aí tudo bem, estamos estreitando um pouco aqui os limites de domínio de conhecimento, mas minha leitura, se a gente tem um conflito e uma conturbação no Oriente Médio, primeira coisa que você pensa é petróleo. Sim. Se o preço do petróleo sobe, a inflação sobe. Se você colocar lá no TradingView a inflação norte-americana e o preço do petróleo, tem uma correlação muito grande. Tá? Petróleo é o ativo mais inflacionário do mundo, né? Se fechar aquele estreito de Hormuz lá... Ele inflaciona toda a cadeia logística, a distribuição, o varejo, ele contamina. Né? O petróleo mais caro, ele contamina e encarece a economia inteira, então ele causa um efeito inflacionário, entre aspas.
Num cenário como esse, como é que o Banco Central vai se tornar leniente, cara? Ele vai colocar gasolina na fogueira. Então, para ele pensar em alívio econômico, ele teria que estar com a inflação sob controle, o desemprego sob controle, uma economia forte e pelo menos um mundo minimamente estável. Enquanto isso não acontece, vai que ele afrouxa os juros, expande a economia e a inflação queima e corre solta de novo. Então, eu não vejo que ele está num ambiente agora de falar, poxa, pacotes trilionários de expansão, bora recuperar a economia, bora imprimir dinheiro, bora zerar os juros, entendeu? No curto prazo eu não vejo. Eu concordo com a análise, mas ela é predicada num prognóstico de piora nas tensões no Oriente Médio. Você acha, então, que o conflito do Irã está só começando e vai piorar muito até o final do ano? Aí eu não me atrevo a... Eu não sou especialista em geopolítica, né, cara? Tipo, eu não me atrevo a julgar. E aí, se é para assumir entre o melhor e o pior, se eu pegar o que está acontecendo desde 2 anos para cá, tá tudo piorando. Né? O prognóstico da BlackRock, e isso é uma leitura muito boa, o relatório anual da BlackRock de 2023 e a carta anual aos investidores do Larry Fink desse ano falam sobre o prognóstico da BlackRock, que é um prognóstico que está de anos atrás, de que nós atravessamos a era da grande moderação, a grande moderação acabou, e a gente está entrando numa era que é a pior era macroeconômica e geopolítica desde o final da Segunda Guerra Mundial. E isso não se resolve fácil, cara. Eu acho que o que a gente vê, por exemplo, são momentos em que esquenta e esfria, mas resolução, eu não vejo nenhuma resolução no curto prazo para nada disso. O Trump foi lá tentar apaziguar a Rússia e a Ucrânia, saiu de lá sem conseguir nada. Entendeu? Então, a escalada da Guerra Fria com a China e esse embate macroeconômico, estamos numa pausa tarifária, e quando a pausa tarifária acabar, velho, vai ser um pega pra capar, não tem nenhuma solução encaminhada. E esse mundo de efervescência, esse caldeirão, eu não vejo como é que ele vai melhorar. Eu acho que ele pode ter hiatos, mas eu só vejo um caminho para ele piorar. Então, eu talvez seja pessimista, porque eu sou conservador e quero me defender. Mas é claro que se a gente tiver, no nada, o arco-íris começar a brotar e as plantas renascerem e a primavera chegar, o cenário para uma temporada de estímulo econômico pode acontecer, sim. Bom, você quer falar alguma coisa, Felipe? Uma pergunta sobre esses tokens, por exemplo, porque se você pensa nas narrativas lá de trás, né, o pessoal compra Bitcoin por um motivo muito óbvio. É a tese da reserva de valor. É aquela tese que impera hoje no mundo do Bitcoin. Se você pensa em Ether, pô, é necessário pagar as taxas da rede, então se todo mundo usa a rede, vão ter que pagar as taxas e a demanda pela moeda ela tende a se valorizar. Mas quando a gente fala desses novos tokens que acompanham, por exemplo, uma corretora descentralizada, eles não pagam dividendos. Ou esse, por exemplo, paga dividendo. Porque o pessoal comprava Uniswap lá atrás, falava, não, porque gera muito dinheiro no protocolo. Cara, mas ficava lá entesourado aquilo, não ia para a mão do detentor do token. Então ele simplesmente subia porque o pessoal ficava animado com aquela ideia que talvez um dia fosse pagar, mas sem nenhum tipo de... Era só wishful thinking, né? Você não tinha nada que indicasse que aquilo poderia acontecer. Agora a gente entrou numa era diferente, onde de fato vai ter um economics por trás disso? Acho que entrou. Esse hype, por exemplo, que a gente comentou, ele ainda não paga dividendo explícito, mas ele faz buyback com a receita. Então é quase um dividendo, né? E a plataforma tem uma receita anualizada na casa dos 9 dígitos, 8 dígitos. Então já é relevante. Eu acho que, do ponto de vista regulatório, as coisas estão muito mais claras agora. Inclusive, esse cara aí, o Justin Sun, da Tron, que está fazendo uma empresa para Tron com o filho do Trump, ele estava sendo processado, investigado pela Comissão de Valores Imobiliários americana, e aí ele parou de ser investigado do dia para a noite. Do dia para a noite, ele também comprou 25 milhões de dólares da moeda do Trump e virou o maior holder dela. Foi no jantar do Trump. Exatamente. Foi no jantar. Então, a gente entrou numa era de regulação mais frouxa e a principal razão pela qual não tinha criptomoeda pagando dividendo antes era o receio regulatório. Todo mundo sabe que é muito melhor um token que paga dividendo do que um token que não paga, ou que faz manobras obscuras para tentar retornar valor para o portador da moeda. E isso agora está começando a acontecer. O problema disso é que tem vários tokens que valem mais se analisados memeticamente do que se analisados como um negócio que vai pagar dividendo. Então tem muitos tokens que não querem ver esse futuro, mas tem algumas criptomoedas que podem valer bastante nesse modelo sim. Acho que um dos desafios de quem está buscando ativos interessantes nesse momento é justamente encontrar aqueles que podem rebater valor para o portador do ativo e que ainda não valem muitos bilhões que nem a Hyperliquid já vale.
Não, se você pega métricas tradicionais do mercado, né? Uma das mais tradicionais é você pegar uma empresa e avaliar pelo preço-lucro. Você pega o market cap dela e quanto ela gera de lucro em 12 meses, né? E agora na bolsa você tem empresas negociando a 5 vezes lucro, 6 vezes lucro. Uma empresa que cresce muito, tipo o BTG, cresce 20% ao ano, de maneira confortável, assim, sabe? Uma trajetória muito, muito resiliente. E está negociando a 11 vezes lucro. Você pega alguns protocolos de cripto, o pessoal me manda assim, às vezes eu fui ver, cara, quanto é que vale e quanto é que gera de resultado? Cara, você tá comprando a 100 vezes, 200 vezes, entendeu? É muito bizarro. É isso que você falou, o poder da narrativa, do ciclo, daquele momento. Você bota uma AI no meio com cripto e fala, meu Deus, né? É isso aqui. Mas é interessante essa mudança, porque lá atrás o pessoal só comprava na pura especulação. Era isso. Você é que nem comprar as ações vazias da bolha.com. Compra o que vai subir. Cara, Pet.com pra mim é o melhor exemplo, velho, né? Pet.com era uma empresa que valorizou absurdamente na bolsa. Eu tenho até hoje no computador um comercial gravado da Pet.com que eu achei na internet. É assim, cara, tem uma van da carrocinha com um cara dirigindo, aí sobe um fantoche de cachorro na tela e começa a latir. Au, 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 au. Aí ele dança, vem ração, ele come a ração. Aí começa a aparecer Pet.com, 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 acaba o comercial. Falei, cara, o que essa empresa faz? Não sei, velho. Eu não sei se os caras fazem tosa de cachorro, vendem ração ou hotelaria de cachorro. Não sei, mas o negócio foi pra lua. Por quê? Porque o cara fala, poxa, o mercado de pet é gigante. Internet é gigante. Juntou os dois e o negócio pode ser um PDF que vale milhões, bilhões de dólares, né? Isso já aconteceu antes. Aconteceu na bolha.com. Nós especulamos em coisas que não fazem sentido. Mas eu acho que isso, cara, uma hora estoura. E os tokens que pagam dividendo, pra mim, faz sentido. E é o ônus e o bônus. Se você começa a ter um token que tem uma economia clara, olha só, a economia do projeto é transparente. O quanto ele gera de transação, quantos clientes ele tem, quanto volume ele faz por dia, quanto ele recolhe de taxa. Então você consegue pegar as métricas de valuation do mercado tradicional e adapta essas métricas para fazer valuation desse token, com base nas informações da blockchain. Adapta um pouquinho as fórmulas, mas já dá. E você vai ter o ônus e o bônus. Qual que é o bônus? Cara, finalmente um token que vale alguma coisa. O ônus, ele tá super precificado. Ele tá absurdamente super precificado. Então, por um lado, é um momento de amadurecimento do mercado. Mas eu acho que esse é o caminho. E acho que isso também casa com os tokens do mundo real que estão chegando. Cara, se você tem, por exemplo, um shopping tokenizado e você compra uma cestinha de tokens que vem ali 5 metros quadrados daquele shopping. E todo mês os lojistas pagam o aluguel e você ganha o prorata de 5 metros quadrados de aluguel do faturamento do shopping. E veio o bear market. Não importa o bear market. O shopping continua funcionando. Né? Se essas coisas virarem tokens, eu acho que isso pode tirar muito valor das altcoins. Por que eu vou comprar Pepe se eu posso comprar um pedaço do shopping? Entendeu? Ou se eu posso até, tô numa cidade, cara, vai ter um shopping na minha cidade. Eu posso investir no metro quadrado desse shopping na planta e depois pegar dividendo dele no futuro. Os tokens abrem esse rumo de possibilidades e eu acho que isso vai fazer o mercado amadurecer muito no futuro, sacou? Eu acho que o pessoal continuaria comprando PEP porque tem fundo imobiliário hoje e o cara compra PEP, entendeu? Mas você falar, Felipe. Pela mesma razão que tem um monte de brasileiro que aposta e que tem gente querendo mais risco e dinheiro fácil, mais rápido. Tem um termo que é Internet Capital Markets, que acho que descreve um pouco essa ideia do Casta de que não só os tokens estão ficando mais parecidos com ações, mas as ações e os instrumentos tradicionais do mercado financeiro estão sendo tokenizados também. Vão convergir. Tudo converge ali na frente. Bom, antes de partir para outro rumo aqui, falar um pouco de política aqui no Brasil, tendo em vista que o governo tentou aumentar imposto sobre criptomoedas, isso não foi bem recebido pelo Congresso, pelas pessoas, eu quero saber a opinião de vocês. Felipe, fala pro pessoal como é que funciona o VR Cripto, o que vai ter aí no mês que vem, só para dar uma atualizada. No mês que vem a gente vai fazer uma masterclass bem legal, que vai ter foco em lucros altos com cripto, mas também em blindagem patrimonial. Então, acho que no momento pelo qual a gente está passando, é extremamente importante que todo mundo que tem pouco dinheiro ou muito dinheiro para investir, assista. Depois dessa Masterclass, a gente vai abrir uma turma nova do Viver de Renda Cripto, que é um treinamento que eu criei em parceria com o Bruno, que já está na 8ª turma, indo para quase 10 mil alunos, onde a gente ensina tudo o que você precisa para ganhar muito com cripto e blindar teu patrimônio. Desde o simples, o básico, comprar Bitcoin, aonde, como, sacar, usar uma carteira, até as coisas mais avançadas, como colocar suas moedas para render, aprender a escolher outras moedas através de métodos
quantitativos ou seguros para compor uma carteira que possa te dar mais retorno que o próprio Bitcoin e gerar renda passiva, ganhar criptomoedas de graça, enfim. A gente vai do básico até o avançado para tu conseguir montar um patrimônio blindado do Brasil, se é que você me entende, e também fazer esse patrimônio crescer consistentemente com mais retornos que tu teria em qualquer outro mercado. É a 8ª turma do VRC, a gente vem lapidando e aperfeiçoando o método desde o começo e o conteúdo tá muito bacana. Então, a Masterclass é gratuita, vai ser no mês que vem, talvez apareça a data, eu esteja na descrição. Acho que vocês não têm nada a perder, só tem a ganhar participando. Então, fica o convite. Para quem quiser participar, tem um link na descrição. Deve ter aparecido, enquanto o Felipe falava também, um QR Code na tela para que você possa ficar a par de todos os detalhes e assistir a Masterclass exclusiva. E sobre essa questão de imposto, você falou de blindagem patrimonial, a nossa tributarista Giovana fez uma apresentação mostrando tudo que mudou no governo Lula. Tinha uns 120 slides, entendeu? Mostrando tudo que tentaram mudar também, porque esse é um ponto, né? O governo veio agora com proposta de novos impostos, queria aumentar imposto de renda fixa, ações, etc. E bateu também em cripto. Queria pegar aquela isenção de 35 mil sob a desculpa de justiça social, né? Pô, vou afetar o super rico. Cara, 35 mil é para o investidor pequenininho de varejo. Então o cara pode vender hoje em corretoras nacionais 35 mil sem pagar imposto. Queriam acabar com isso e pegar a alíquota que começa em 15% e poderia até 22,5% para o cara que vai vender 30 milhões e transformar em 17,5%. Ou seja, o pequenininho ia se ferrar, o grande poderia vender um volume maior pagando menos imposto. Só que bateu no Congresso e você começou a ver um movimento dos parlamentares falando exclusivamente de cripto. O pessoal se posicionando e eu vi, cara, esse cara é esperto. Ele tá querendo capturar voto. Assistir o podcast, imposto, isso daí é culpa sua, Bola de... Que bom! Assistam, compartilhem entre os congressistas. Apenas, Porque isso é aumento de imposto para começar a valer no ano que vem, que é ano de eleição, né? Então isso mostra o nível de desespero do governo, porque geralmente o pessoal mete a mão nesses assuntos impopulares no início, e não no final do governo. Mas eu queria saber, o que vocês acharam da proposta? O que poderia acontecer se ela fosse de fato aprovada? Um esvaziamento do mercado, todo mundo ir para descentralizado, usando corretora no exterior? Qual a opinião de vocês? Eu acho que tem uma análise objetiva, estática, e uma análise mais histórica, assim. A situação na qual por exemplo, essa isenção, ela foi mantida depois de um compromisso das exchanges nacionais em estarem mais próximas da Receita, que foi firmado com a Instrução Normativa 1888. Então é um processo histórico, tá? Mas olhando para a situação como ela está, a verdade é que essa mudança que foi proposta nessa medida provisória desestimula o uso das exchanges nacionais e beneficia as exchanges gringas. Se é correto ou não, se já deveria estar equalizado, isso é outra discussão. Hoje é isso que acontece. É um certo protecionismo, digamos assim. Hoje ela existe para ter uma vantagem para tu usar as exchanges nacionais. Então você tira isso, você tira essa vantagem, vai ser ruim para o mercado nacional da maneira como ele está hoje. Mas assim, no longo prazo, dá para tu argumentar também que isso vai forçar mais competitividade e as exchanges que se virem. Eu achei muito interessante que rápido a gente teve, se eu não me engano, foram 3 parlamentares que já propuseram mudanças. Que homens, cara. Que homens. Heróis. Foi o Áureo Ribeiro, o Eros Biondini e o senador Jorge Saif, se eu não me engano. Posso estar errando os nomes, me corrijam depois. Que são pessoas que estão antenadas, que entenderam, que tem um eleitorado grande, que tem cripto, e que é um eleitorado que está disposto a mudar de ideia e ser pragmático na eleição do ano que vem. Eu voto em quem dá isenção. Acabou. E aí eu voto. E aí o governo fez 3 votos aqui na mesa, eu ainda tô pensando. O governo fez o boi de piranha clássico ali do IOF e alguém ele vai ter que prejudicar, né? Anunciou uma medida super ruim e aí... Pegou da pior depois. Exato. E aí alguém vai ter que se ferrar. E aí a gente tá vendo um monte de indústria fazendo o seu lobby ali. O agro para os seus fundos, fundo imobiliário, indústria de cripto e tal, e alguém vai se dar mal. E... Como tu falou, essa mudança da maneira como foi proposta é um negócio que beneficia muito mais o rico em detrimento do pobre. Então, narrativamente, não faz sentido. Então, eu acho que alguma dessas mudanças aí, propostas de mudanças encampadas por esses parlamentares, vai para frente, dado que cripto está se organizando. Cripto esteve em Brasília há 2 semanas atrás, no dia do anúncio dessa medida provisória. Inclusive, teve várias coisas que a gente já falou aqui que foram apresentadas lá, então eu estou otimista. E estou torcendo aí para essa isenção ser mantida, porque se a isenção cair, vai ter muita gente que vai aproveitar dela até o fim do ano para realizar lucro sem pagar imposto e depois tchau. Se ela for mantida, vai dar para o pessoal continuar vendendo um pouquinho de cripto todo mês sem pagar imposto sobre ganho de capital. Eu acho que não vai passar. Entendeu? Pelo que eu estou vendo assim, de movimentação, analista político conversando.
Mas é um ponto. Eu acho que não vai passar por conta de proximidade de eleição. O pessoal já tá de olho em 2026. E até queria saber a opinião de vocês, passar a bola pro Casta, né? Depois se quiser contribuir também, Felipe. Se você acha que no Brasil a gente vai ter esse perfil de single issue voter, assim, sabe? O cara querer votar por uma única questão. Olha, eu sou cripto. Às vezes o cara tem um pouquinho do patrimônio, que ele não tem quase nada, mas ele é tão fanático na ideia do Bitcoin, ele é quase religioso nisso, que ele fala, não, eu vou votar em quem beneficiar a autocustódia do Bitcoin. Eu acho que sim, cara, mas é um pouco até do que aconteceu com o Trump, né? Na cabeça do cara, ele tá votando por uma questão única, mas no fundo ele tá votando por desespero econômico, né? A gente vive em tempos, cara, onde as pessoas elas não estão sendo devoradas pela inflação, elas já foram devoradas pela inflação. O dinheiro tá pulverizado, o real, o dólar, né? Todas as moedas fiduciárias. Então, cripto não é só um lugar para se investir. Cripto, para muitas pessoas, é a única coisa que faz sentido. Eu, principalmente, cara, eu olho para cripto, aquilo para mim faz muito mais sentido do que toda a engenhoca financeira tradicional. E eu já entendo razoavelmente bem como é que funciona a engenhoca financeira tradicional. Então, quando o cara fala, eu vou esganar você porque você quer fazer parte de uma coisa que faz sentido, eu falo, eu não quero nem saber, eu vou votar em quem me permite que eu faça parte disso. Porque, para mim, votar num candidato pró-cripto não é votar no cara que vai fazer o Bitcoin subir. É votar num cara que vai deixar aberta a porta para eu ir para o único lugar onde eu creio que as coisas fazem sentido para o futuro. Isso é uma questão essencial, tem a ver com a minha sobrevivência econômica e com o que eu desejo para o futuro da sociedade que eu quero viver. Então, pô, é uma questão única, mas ela vem de um anseio muito grande, que é o fato das pessoas estarem realmente desesperadas, né? Tipo, muito, muito sufocadas economicamente. Então, por um lado, tem um governo que não ajuda as pessoas, na verdade, tarifa elas na blusinha, bota uma MP como essa, que tira um pouco do alívio, cara. Imagina, você hoje faz um trabalhozinho de cripto, muita gente ganha dinheiro com cripto trabalhando, irmão. Né? Você faz jobzinhos em cripto, pega ali $200, cara, $300, 400, pô, 2 salários mínimos para fazer um trabalhinho em cripto. O cara pega isso numa carteira criptonativa, joga para uma corretora nacional e pega esse dinheiro tranquilo. Aí você vai taxar esse cara, essa galera, velho, nem sabe como é que faz a conta do imposto. Não é que o cara... 17,5 é muito, não é nem o valor. O cara não sabe como fazer. As regras são hiper complexas. É muito difícil declarar corretamente cripto. Então o cara teria que gastar dinheiro além do imposto para conseguir declarar com certeza. As melhores plataformas hoje que você encontra por aí que ajudam você a declarar imposto são legais, mas são caras, velho. Para você pegar uma plataforma que escaneia tua carteira e te informa, 2 pau que tu vai gastar. O cara às vezes ganha isso no total. Como é que ele vai fazer? Então, se você põe uma medida como essa, sufoca todo mundo. Daqui a pouco você vai ter aí 300 mil pessoas irregulares. Vai o quê? Vai caçar o CPF de todo mundo, velho? Vai executar o patrimônio de todo mundo? Vai pendurar essas pessoas, executar elas na praça pública para fazer demonstração? Não dá. E quanto mais elas são, pior fica o problema. Se cripto expande, daqui a pouco tem 3 milhões de pessoas. Todas irregulares. Tu vai fazer o quê, cara? Então, eu acho que a gente está indo num ponto onde a gente tem um governo que é sedento por controle. Sim. Ele é sedento por controle. O controle de saber o que as pessoas estão fazendo, do controle fiscal dessas pessoas. O imposto arrecada, mas o imposto também controla o comportamento. E ele incentiva as pessoas a ir aonde o governo quer que ela vá para ela estar controlada. E se isso continua se agravando, chega uma hora que a pessoa fala, esquece, eu não consigo responder a esse controle. É impossível. Então... foda-se, eu vou pra marginalidade. E você vai ter 3 milhões de pessoas que vão largar o dane-se pra isso e vão operar em cripto. E aí, se o governo quiser vir atrás de mim, que venha atrás de nós 3 milhões. Aí você entra num ponto onde vai ser o embate final entre poder estabelecido e tecnologia. Né? E nesse ponto, eu acho que o que a internet mostrou é que no final, se a tecnologia tem adoção de massa, não importa a lei. A lei se torna obsoleta e o poder estabelecido é forçado a abrir mão dela e ceder poder de volta para a base que compõe a tecnologia. Eu acho que pode chegar nesse ponto se continuar igual. Mas se vier um outro candidato que fala eu sou pró-cripto, eu vou votar nesse cara na hora. Esquece, para mim acabou o jogo, sacou? Eu vejo os primeiros parlamentares aqui se movimentando, se aproximando da indústria, encampando essas bandeiras, como aconteceu nos Estados Unidos há uns 4 anos atrás. Então a gente está um pouco atrasado, mas fazendo coisa parecida com eles. E os Estados Unidos já entenderam que cripto pode ser uma ferramenta para empoderar a visão de mundo deles, estender a dominância do dólar. E eu acho que no Brasil, Brasília está aos poucos começando a entender que também tem uma agenda que pode permitir avançar os interesses estratégicos nacionais
usando o cripto como plataforma. Vocês acham que em 2026, debate presidencial, a gente vai ver Bitcoin sendo abordado e criptomoedas? Com certeza. Com certeza? A gente... O Lula tem que responder sobre isso? Cara, a gente espelha tudo que os norte-americanos fazem, né? Se Bitcoin, verdade. se Bitcoin foi tema de debate para eles, vai ser nosso, com certeza, sacou? É. O Lula talvez seja um dos que mais está sabendo ali também, inclusive. O gabinete do Burro geral... ele não é, O né? gabinete do Geraldo Alckmin já falou bastante Sim, coisa de cripto, sim, né? sim. Então E eu acho que... declarações positivas, inclusive. Exatamente. Então a galera já está sentindo. Até aquelas figuras políticas que você intuiria que seriam mais contra o Bitcoin já estão mudando de ideia. Eu já vi muita gente grande na internet também que só falava mal e que agora está entendendo que o negócio não vai embora. E é aquilo, se você não pode destruí-lo, junte-se a ele. Então tenho certeza absoluta que vai ser uma pauta devidas às proporções, né? Nas campanhas eleitorais do ano que vem, sim. Bom, e falando agora de stablecoins, né? Porque vocês falaram dessa, vamos colocar assim, uma cisão entre mercado cripto e tradicional, e a gente viu agora o IPO da Circle, e cara, a ação subindo 200%. Mostrando como é bom você ter acesso às coisas antes, né? O institucional foi lá e comprou, no IPO já pôde vender com 200% de lucro, multiplicou por 3. Aí que entra o pequenininho do varejo, né? Sim. E sempre que isso acontece, quando você tem esse movimento de apreciação tão grande, um monte de gente endinheirada olha para aquilo e fala, cara, por que eu não faço igual? E aí vem a Amazon e o Walmart falando que temos interesse em criar a nossa própria stablecoin. E vários bancos também podem fazer o mesmo tipo de movimento. O JP Morgan já registrou o nome de uma stablecoin. Então vocês acham que stablecoin vai ser essa porta de entrada para esse universo cripto das grandes instituições? Porque tá todo mundo olhando para esse mercado e falando, cara, tem dinheiro aqui, deixa eu fazer isso. Definitivamente. É porque ou ninguém faz ou todo mundo pode fazer, né? Então, alguns anos atrás, o Facebook tentou fazer e foi negada. O plano deles foi impedido pelo governo americano. Só que agora entrou outra administração que está indo pelo caminho de todo mundo pode fazer. Será que o Zuckerberg vai voltar com a ideia dele? Vai, já está falando abertamente. Já tá falando abertamente? Sim. Olha que interessante. E o Trump está fazendo a dele também, né? Então, pô, se o presidente está fazendo a stablecoin dele, todo mundo vai que fazer. O Trump antes tá fazendo uma stablecoin? Sim. O Antes ele SD1. não podia, Olha né? só, eu não tinha visto isso. Já tem quantos bilhões de market cap? 2? Putz, não sei. É, mas Então já tá rodando. já tá rodando, tem market cap e tudo já. Todo mundo vai fazer isso. E para os Estados Unidos é interessante porque hoje 98,5% do lastro das stablecoins circulantes é o dólar. Então não tem stablecoin de ouro, de moeda chinesa, é dólar. A dominância do dólar e a representatividade do dólar no sistema financeiro está espelhada para stablecoins hoje. Pode ser que no futuro isso não seja assim, mas pensa comigo, quanto mais... Num cenário em que os Estados Unidos é pró-Bitcoin, começa a comprar Bitcoin, faz uma reserva de Bitcoin, Bitcoin sobe, Bitcoin mais alto aumenta o market cap das stablecoins, porque stablecoin reflete gente querendo comprar mais Bitcoin. Aumenta o market cap das stablecoins, a dominância do dólar segue em alta, você tem mais demanda por treasuries, você consegue se financiar mais, consegue até comprar mais Bitcoin. O Bitcoin sobe mais. Isso é um ciclo que se reforça e que é positivo para os americanos. Isso é bem interessante, porque quando eu fui escrever meu livro, eu pesquisei sobre como é que estava o saldo comercial do uso das moedas, né? E mais ou menos, não vou lembrar de cabeça agora, mas acho que era quase 70% do comércio mundial era feito em dólar. Em cripto, a gente pode falar que é 98,5%, se a gente pega stablecoins. O 98,5% do lastro, né? O volume, cara, talvez seja até mais do que isso, porque o volume acho que está todo nisso. E... o ponto é que, enfim, isso é interessante para os Estados Unidos. É demanda por título É público, demanda eles por têm que título. rolar a dívida. Hoje, 2,5% dos treasuries circulantes já estão com stablecoins. A VanEck, que é uma gestora americana, Sim. projeta que isso possa fazer vezes 10, possa chegar a 1/4 da demanda pelos Em treasuries. quanto tempo? Em Eles 10 botaram? anos, se eu não me engano. É muito rápido. Então, É muito rápido. Não, Nossa. assim, stablecoins foram inventadas em 2015. Em 10 anos, a gente já tem um market cap aproximado, pegando só as duas maiores, de 250 bilhões de dólares em stablecoins. O dinheiro circulante nos Estados Unidos, ou o M2, é aproximadamente 21 trilhões. Então, hoje, nascidas em 2015, as stablecoins já compõem um capital circulante que é 1% de todo o capital circulante em solo norte-americano. 1%, velho, de toda a economia norte-americana em dólar líquido já é o tamanho de stablecoin. E isso é que é o mais louco e uma parada que poucas pessoas discutem. Tem muitos interesses por trás disso. Porque, como a gente falou aqui, você não pode imprimir stablecoin do nada. Eu não posso falar, tá aqui minha stablecoin. Você tem que lastrear ela em alguma coisa. E, primariamente, você lastreia ela em título de dívida. Então, essas stablecoins são consumidoras da dívida norte-americana.
O que para o governo norte-americano é ótimo, porque tem menos gente querendo comprar a dívida dele. A Tether foi a 7ª maior compradora de dívida norte-americana no ano passado. 7ª. E ela hoje está entre os top 20 detentores de dívida norte-americana. A Tether está no ranking de países como China, Alemanha, isso que eu ia Japão. Aí uma hora Tether, você fala, caraca, velho, quando foi que eu parei de falar em países e apareceu uma empresa que cria dólares virtuais de stablecoin? Isso é interessante, porque o pessoal aqui me apresentou um post, eu falei, tá errado esse post, que era o ranking dos compradores de título público americano. E não tinham 2 instituições lá. Tether e Warren Buffett. A Berkshire Hathaway, que também é um grande comprador. Eu falei, tem que refazer. Tem que refazer, tem que levar em conta. E olha só que louco. A dívida norte-americana, os títulos de dívida, não são contabilizados no M2, que é o capital circulante em solo norte-americano. Porém, quando esses títulos de dívida são reempacotados como stablecoins, eles viram dinheiro líquido. Então, o que a gente está vendo hoje com as stablecoins é uma expansão monetária não contabilizada oficialmente. Porque stablecoin compra, velho. Você pode colocar ela e comprar direto, você enfia ela num cartão de crédito e compra. Eu fui para Salvador recentemente com a minha esposa, passei uma semana lá. Eu só gastei stablecoin com cartão de crédito cripto. Você usa como se fosse dinheiro, só que é um dinheiro líquido, circulante, com poder de compra em todo o mercado conhecido via cartão, que não é contabilizado no M2. Isso é expansão monetária, velho. Ou shadow banking disfarçado. E essas instituições, elas começam a se comportar como bancos centrais subsidiários, porque eles compram a dívida, reempacotam e emitem a própria moeda. Então, esse é um setup econômico que está avançando o dólar no mundo. E ele avança o dólar no mundo consumindo a própria dívida que eles querem que consuma e bypassando todas as barreiras conhecidas. Porque para o dólar entrar oficialmente num país, ele tem que entrar pela casa de câmbio, que é um mercado regulado. Você não vai lá e enfia dólar na Argentina, você tem que passar pelo mercado de câmbio. Só que a stablecoin vem pela internet, velho. Então ela evade as políticas fiscais e a soberania dos próprios estados que gostariam de regular a entrada do dólar ou a saída do dólar. O que é interessante para os Estados Unidos que quer manter a hegemonia econômica no mundo. Deixa essas empresas fazerem o trabalho sujo, velho. Elas compram nossa dívida, expandem nossa oferta monetária e empurram esse dinheiro aonde a gente vai continuar sendo dominante e vai continuar contaminando a economia de outros lugares. Então é uma dinâmica que vai muito além de, cara, stablecoins são legais, sacou? Elas estão ganhando uma proporção absurda. E esses alertas vão começar a pipocar cada vez mais. Hoje, stablecoin é 1% do M2, e quando for 5%, velho? Quando é que a gente vai parar e vai olhar e falar o que está acontecendo, velho? Isso aqui é bizarro demais, sacou? É digitalização do dólar, né? Porque esse despejo de dólares no terceiro mundo, Venezuela, Brasil, Casta lá em Salvador usando dólar, acontece enquanto a China... Salvador usando dólar. Acontece enquanto a China tá com o mesmo interesse de enfiar a moeda dela no terceiro mundo e fazer deal precificado na moeda dela e por aí vai. Então, é interessante para os Estados Unidos e vai continuar acontecendo. E para essas empresas que fazem isso, o grande ganho está onde? Obtendo, por exemplo, juros dos títulos públicos? Exatamente. Então, quando esse juro cair, fica menos atrativo ser uma empresa de stablecoin. Mas aqui para ela é muito simples. A operação dela é software. Ela opera um software, velho. Então ela compra a dívida, ela emite a moeda. As pessoas usam a moeda e os juros ficam com ela. Entendeu? Vamos dizer, a Tether hoje tem 150 bilhões de dólares na blockchain, aproximadamente. Digamos que metade disso seja título de dívida norte-americano. Numa média de 2,5% a 3% ao ano. Pega aí, cara, 3% ao ano em cima de 75 bilhões de dólares e vê o valor que vai dar. Esses caras lucram mais que banco. Lucram mais que muitas E com uma empresas. operação hiper simples. Né? Hiper simples. E é uma parada certa. É tudo operado em cima do dólar. Né? Então, por isso que BNY Mellon, JP Morgan, Trump, lojas americanas, todo mundo quer fazer stablecoin, velho. Que negócio é esse? Você imprime dinheiro na internet, os caras compram o teu dinheiro, te dão dinheiro de verdade, você compra dívida e senta em cima dos juros. Né? Pô, que case, né, velho? De fato. É bem interessante, né? Lá atrás, na era dos bancos selvagens, a gente teve um movimento parecido, o pessoal pegava e entesourava ouro, né, e emitia suas próprias moedas. E aí começou a reserva fracionária. Em cripto é muito mais difícil porque tem toda a questão de que é transparente, né?
é tão transparente mesmo? Ou não? Não, nesse caso, essas empresas como Tether e Circle, a gente não sabe se elas realmente têm as reservas. A gente Elas não são- consegue ver no banco. a gente não tem acesso direto, elas são auditadas por empresas de confiança. Relatóriozinho, chumbrega. Sai um PDF a cada 3 meses, né? Pra tu ler ali. Uma sacou? Big Four fala, ó, tem os dólares. Tem uma firma de auditoria, Deloitte, alguma coisa assim, que vai lá e audita e fala que tá tudo lá. Só que o problema dessas auditorias pontuais é que você consegue manobrar. Né? Isso acontece muito no mercado. Ó, tá fechando o quarter. Manda dinheiro pra lá, pra cá, não sei o quê, pra quando o fiscal chegar, ele vai encontrar tudo em ordem e depois devolve o dinheiro pro seu lugar de origem, né? Então a gente não tem como saber de fato, sacou? A gente tá a ponto de ver o ressurgimento de reserva fracionária agora no mundo Exato. cripto. Pode Sabe que acontecer, Isso né? parece muito, cara, a era pré-criação do Fed. Pré-1913. Quando cada banco emitia o seu próprio dólar e era responsável por responder pelas suas próprias reservas. A gente está voltando para uma era que justificou a criação do Fed. Então, daqui a pouco vai ter o quê, cara? Vamos criar o Fed, o Stable Fed, né? O Fed dos Feds, sei lá, uma coisa assim, velho. Inclusive, o Genius Act, legislação nova que acabou de ser Isso. passada nos Estados Unidos, começa a andar nesse caminho, determinando algumas regras básicas para tu poder ser um emissor regulado de stablecoins. Então a gente já está indo nesse caminho. É curioso porque eu tive uma vez uma conversa com o Ulrich sobre essa era do free banking e eu lembro de ficar com a pulga atrás da orelha de perguntar para ele, tá, mas não teve um momento de reckoning, né, onde os bancos mais alavancados, mais fracionados aí, com menos lastro, tiveram corridas e saques e quebraram e tal, e ele, segundo ele, se eu não tô lembrando, se eu não tô com a memória falha aqui, não houve esse grande momento de reckoning, então a gente não tem a evidência histórica para dizer é assim que acontece. Então, veremos. Em cripto a gente já viu experimentação com vários designs de stablecoins que deram errados. Hoje o mais popular é o design da Tether, padrãozinho, que é o dólar na conta bancária, treasuries na conta e eles emitem a moeda. Mas tem outros designs também, stablecoins lastreadas em Bitcoin. Em Ainda- Ethereum. Em Ethereum tem uma grande, A DAI. né? Mas tem um espaço para inventar um monte de moeda nova ainda. E aí, é claro, as pessoas vão tentar ser mais eficientes com capital, e a gente vai ter alguns exemplos de coisas dando errado, que nem a stablecoin da Terra Luna lá, que vão fazer Deu o muito mercado voltar para os designs mais simples É. e assim por diante. É isso que você falou desse momento de reconhecimento, assim, né? Você teve casos disso sim. É que você não teve alguma coisa muito generalizada, eu não lembro disso, mas, por exemplo, se você pega um banco que funcionava certinho e um que dava o golpe, porque era um golpe, e até falaram, não, agora pode, da reserva fracionária, que é o seguinte, você bota ouro, você pega um tanto de dinheiro. Aqui você botava ouro, pegava um tanto de dinheiro e o dono do banco pensava, cara, e se eu criar um pouco mais? Porque raramente as pessoas vêm aqui e pegam ouro de volta. Esse cara que criava um pouquinho mais podia contratar mais gente, podia fazer mais marketing, ter mais lucro, até uma hora que sai um boato. O banco tal não tem laço para todo mundo. Inclusive, a gente tem no nosso sistema financeiro um resquício disso. É crime falar mal de banco. Então, se eu chegar na minha rede social e falar, tal banco, não sei o que vai quebrar. Devido ao meu tamanho hoje, talvez eu gere problemas Quebra. pro banco. Porque todo mundo vai lá, né? Quebrar não, porque ele vai pegar empréstimo com outro banco. Hoje o sistema é muito mais sólido, né? No limite, o Banco Central vai lá e fala, pô, você cumpriu as regras todas? Então eu te resgato. Né? Se ele estiver dentro daquilo que se pede em legislação. Mas é um resquício dessa época. Então o cara tinha vantagem, até que um boato poderia quebrar o negócio dele, né? E de fato acontecia. Por isso que a gente tem esse... Porque as pessoas Resquício. iam lá pegar o dinheiro E achando a que ele ia corrida quebrar. bancária era desespero, né? Era desesperador. Mas agora, já chegando ao final do podcast e resgatando o título aqui. Queria saber de vocês, cara, final de ciclo, o que vocês pensam? Qual vai ser o topo de Bitcoin? É porque essa foi a promessa no início Até onde do vai o ciclo? do podcast. Então eu queria saber duas Tá na coisas hora de muito entregar, simples. né? Valor e data. Valor Caraca, cara, Só aí isso. ferrou. Não, a gente sabe que é anedótico, né? Esse é aquele corte que, cara, ninguém vai acertar. Então não tem problema. Se acertar, fica épico. Você Sim. pode postar aquele Reels lá e falar, acertei, né? A resposta que eu já dei é de uns 140, 150 mil dólares no foi final da desse última ano. vez, aham. Eu acho que esse é o meu caso base, eu acho que essa é uma possibilidade. Vou elencar 3 possibilidades. Esse é meu caso base, médio. Caso negativo, pessimista, seria a gente já ter feito a máxima histórica. Não acredito nesse caso. Na tua hipótese de 140, a gente teria 34% para subir ainda. Não é Exatamente. tanto assim. Não é tanto assim. Por exemplo, se você apostar na Polymarket, que não vai ter uma detonação nuclear até o fim do ano, tá pagando isso aí anualizado em dólar. Então valeria mais a pena você fazer isso do que ter Bitcoin. E aí tem o caso muito otimista, que seria a gente ter uma correção em algum momento nesse ano, as pessoas acharem que o ciclo terminou, só que a gente
ver esses bolsos fundos, esses mãos fortes, conseguindo segurar bem seus bitcoins, esses institucionais todos, e a corrida dos Estados-nação começar de verdade, com a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos que ativamente acumule novas moedas. Eu acho que nesse caso otimista, se isso acontece entre esse ano e o próximo, existe uma chance de que o Bitcoin só vá parar lá nos 200, 300, 400 mil dólares, não sei estimar. Te perguntando sobre isso, antes de passar para o Casta, a reserva estratégica federal, eles não vão comprar ativamente, eles só estão holdando. Agora, os estados começaram a criar suas próprias políticas de reserva. Tem estado comprando ativamente lá ou não? Ainda não, mas se for pensar por indução, eu acho que faz mais sentido os estados começarem antes, são mais ágeis, e essa mobilização colocar pressão no governo federal. No meu caso, minha projeção hoje é de que esse seja o caminho pelo qual as coisas vão acontecer. Então, acho que tem esse cenário ultra positivo ainda, no qual o Bitcoin ainda tem muito para subir. Eu não acho que não vai mais ter inverno cripto. Vai ter, em algum momento vai ter. Mas eu acho que tem esse risco bom de, em vez de a gente parar em cento e poucos mil dólares, a gente subir mais vezes 2, vezes 3, vezes 4, chegar até, sei lá, metade do tamanho do ouro. Um pouco mais do que isso. Nossa, ainda isso nesse seria uma baita de uma subida, né? O ouro tá quanto? 13 tri? 14? Não, Quase é 20, 21, quase 20? 21, 22 tri, o market Caraca, cap do o ouro ouro. subiu muito também, né? E o Bitcoin é 2.3, alguma coisa assim, se eu não me engano. É um vezes 10 que tem. É quase um vezes 10, né, pra igualar o ouro. Então é isso. Entre esses três cenários, maior probabilidade no cenário do meio, mas esse cenário ultra otimista, que já não é mais tão otimista hoje do que eu diria que ele é há 2, 3 anos atrás, me deixa com a pulguinha atrás da orelha, né? Porque imagina você vender o negócio, vender a 100 o negócio vai a 400 e nunca mais cai a 100. Sendo que você vive disso e passa todos os minutos acordados da sua vida logado nessa indústria, né? Respirando essa ideia. Aí é complicado. Pô, a minha expectativa é parecida com a do Felipe, mas eu faço um arco um pouco mais abrangente, né? Quando a gente fala do que a gente chama de ciclo, eu esperaria ver Bitcoin alcançar alguma coisa entre 120 e 250 até novembro desse ano. Ah, uma faixa bem estreita, né? Bem, 120, 150. tipo, hoje pode fazer 10 graus ou 45 graus, né? Não, mas aí em São Paulo você meio que acerta quase. Não, mas, gente, é porque eu lido com a realidade. Pra Sim. mim é nessa faixa. Vai depender muito, cara. Vai ter ou não vai ter expansão monetária? 120 e 250. Ah, tá. Mas eu espero que o topo seja acima de 120. Se tiver expansão monetária e facilidades econômicas, isso poderia ser esticado até Sim, uns sim. 200, 200 e blau. Então, minha expectativa é para gerenciamento de carteira. O que eu quero dizer com essa faixa 120 a 250 é que eu não vou cravar o topo. Eu vou começar a operar a realização do meu ciclo nessa faixa. Então, hoje eu opero um portfólio balanceado. Estratégia 80-20. 80% risco, 20% caixa. Eu já tenho realizado lucro. Hoje eu estou 60-40. 60% risco, 40% caixa. Se Bitcoin passar de 120, eu vou começar a realizar mais. Vai virar meio a meio, 60-30, até eu ter a maior parte realizada e um finalzinho alocado, enquanto o Bitcoin vai nessa faixa de valor. Esse é meu plano. Então, passou 120, eu vou começar a agir. E vou realizando aos poucos, vendo se ele tem força para continuar subindo. Eu não pretendo vender os Bitcoins, tá? Eu pretendo vender só as altcoins. Então, Ethereum, Solana e companhia eu vou vender. Por que eu não pretendo mais vender Bitcoin? Ou pelo menos eu não vou vender a maioria, vender um pouquinho que seja, mas eu pretendo segurar um lote de Bitcoin. Porque minha visão de um final de ciclo é, depois que a gente tiver o fechamento do ciclo, a gente vai entrar numa era de profunda incerteza. Vamos ou não vamos ter bear market? Digamos que é o seguinte, o Fed, ele não corta juros e ele não expande agora. Ano que vem, no nosso calendário do Bitcoin, é ano de bear market. E se o Fed resolver fazer expansão monetária em fevereiro? Entendeu? Aí é o cenário do super ciclo. E se de repente essa corrida ela começa a esquentar em janeiro para março, sacou? Então, pode ser numa de que você fala, poxa, o ciclo acabou, chegou o calendário, agora eu só tenho dólar. E aí, cara, essa parada, essa corrida, ela engata e deforma o bear market e transforma ele numa corrida muito rápida. E você fica naquela, caramba, vendi, recompro, perde o timing e fica de fora. Sim. Sacou? Então, eu acho que o risco de liquidar o seu Bitcoin num mundo tão caótico como o nosso é deixar de considerar o Bitcoin como reserva de valor. E o custo de oportunidade de estar fora dele e a chave virar e tu ficar para trás é muito grande. Então eu pretendo manter uma visão de que o meu patrimônio líquido, digamos assim, né, o patrimônio operável, e pode estar todo tokenizado para mim, não tem problema. É uma composição de dólar, ouro e Bitcoin.
E eu começo a considerar cada vez mais Bitcoin como caixa, entendeu? Então, quando eu liquidar meu portfólio cripto, o que vai sobrar? Uma mistura com percentuais que eu vou avaliar na hora, de dólar, ouro e Bitcoin. Ok? 3 ativos que competem entre categorias similares. Ora como reserva de valor, ora como meio de pagamento, ora como unidade de conta, que seja daqui para o futuro. E vou balancear isso e depois decidir a hora de especular de novo, entendeu? Aproveito para fazer o alerta e o disclaimer de que tudo isso aqui é papo de curtíssimo prazo, de que no longo prazo todos nós achamos que o Bitcoin vai continuar subindo sim. contra o dólar. Trazendo de novo uma projeção da Van Eyck. Ou o dólar caindo contra o Bitcoin. Talvez Que seja é muito mais correto, fácil de falar, né? Então isso aqui a gente está falando de coisas pequenas no grande esquema. Mais uma projeção da Van Eyck, gestora, de que o Bitcoin ocupe 2,5% dos balanços de bancos centrais até 2050. Isso dá 1 vezes 30. Dá o Bitcoin valendo 3 milhões de dólares até 2050. Tá bom para mim. No longo prazo é um farol que me guia. Mas antes de encerrar esse papo, eu queria saber a opinião da Malu, porque eu acho que ela vai ter o chute mais preciso de todos nós. Eu vou ficar na minha aqui. Ah, não. Não tenho nada com isso. Ah, não. Vocês Amor. sempre ficam. Cara, se ela falar, ela vai chutando. cravar. Eu tenho Porque- certeza que se ela falar, ela vai acertar. Vai que você crava. Você falou o seu? Não falei o meu. Então fala o seu primeiro, você é a última. Cara, pensando em topo desse ciclo, antes de começar um mercado... É que o mercado de queda ele tem que definir até onde ele vai, né? Mas eu acredito em alguma coisa próximo de 150. Então botaria para não ficar 150 redondo, embora tenda a ser um ponto de resistência bem forte, né? Botar que a gente vai até 152 mil. 52? 152. E você, Boludinha? A gente foi. A máxima histórica foi 114? Foi quanto? Por aí, 112. Que foi da última vez que a gente estava aqui, agora né? há pouco. É. Foi próximo do Pizza Day. Vai ficar por aí, né? Acho que tá entre vocês dois. Chuta? Então, 147. 147, beleza. Mas uma coisa interessante é que eu tenho falado com pessoas do universo cripto e tem crescido de uma maneira que não era Ou antes. vai passar muito, o né? Tipo número 180. de pessoas... Eu vou chutar 2 bem diferentes. 157, 180? E 180. Ela tá no meu time. Vamos colocar um range aí. Ó. Não, você falou entre. A entre Você foi chutou foda. dois Eu chutei socos. 2 números. Tá, então eu fui mais Não, o safado, Casta né? vai estar certo. Não, com Eu vou acertar, certeza. com certeza. Mas Ou não, vai que a gente erra todo mundo. O que tem crescido é o número de pessoas que falam, cara, eu não vou vender Bitcoin. Sendo que, poxa, se você olha pro passado, quem não vendeu se deu mal, né? Na minha carteira eu tenho uma máscara do Batman lá. Subiu, caiu pra caramba e subiu de novo. E poderia não ter se eu tivesse feito a venda. Em retrospectiva, era melhor ter vendido. Tudo bem que eu poderia errar time de recompra, mas provavelmente eu teria acumulado mais Bitcoins ao ter vendido. Só que agora eu também tenho a sensação, cara. Puta, eu não sei se vale a pena vender. Porque eu acho que o bear market ele vai ser mais tranquilo. Ou talvez a gente tenha finalmente a quebra dos ciclos do Bitcoin. Porque a gente olha para aquilo e fala, não, é assim que funciona, mas foram 3 ciclos, 4 Ou ciclos. o mercado cara. cripto entra em bear, mas o Bitcoin se comporta de forma Exato, diferente. Ele se pode descola acontecer. e arruma vida própria, né? É. Bom, saberemos em breve, né? Logo, logo. Pessoal, obrigado novamente pela presença. É sempre muito bom bater esse papo aqui com vocês. E para quem está acompanhando e quer aprender mais, deixem os canais de contato, as redes, os projetos. Fiquem à vontade para falar. Show? Bom, para quem quiser me seguir no YouTube, Twitter e Instagram, @castacripto, cripto com Y. Tá? Faço live toda terça-feira à noite de pergunta e resposta. Então, quem quiser conversar comigo, é gratuito e aberto. Terça-feira à noite, conecta lá no meu canal do YouTube e manda sua perguntinha no chat que eu respondo. Vocês me encontram em @felipeter, Felipe THER, e também em @paradigma.education, no Twitter, no Instagram, no YouTube. É só pesquisar lá Paradigma Education que vocês vão achar. A nossa live aberta semanal é de quarta-feira na hora do almoço. Então você também pode aparecer lá e fazer qualquer pergunta. E aproveito para lembrar vocês de que no mês que vem provavelmente vai aparecer a data aqui. Tem masterclass gratuita sobre cripto no canal do Bruno. E lá eu vou trazer e mostrar para vocês 3 métricas bastante simples que vocês podem usar para saber se é uma hora melhor para vender ou para comprar Bitcoin. Saber em que momento que a gente está do ciclo. Então, se tu tiver curiosidade e quiser começar a ganhar mais com esse mercado, aparece lá que vai valer a pena. Obrigado, Bruno, Malu, Casta. Sempre uma honra e um divertimento. E vocês encontram a gente aqui semanalmente no canal dos sócios, sempre com conteúdo novo e para engrandecer aí o conhecimento de vocês. E também me encontram no @moluperini lá no Instagram. Vocês me encontram no Instagram Bruno_Perini, no YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta, e aqui nos Sócios. Pessoal, para quem assistiu, nosso muito obrigado pela audiência, os convidados, obrigado pela presença, espero que voltem mais vezes. E é isso, um grande abraço, até a próxima.